descanse que eu posso, que tá na ligação. Amém, glória a Deus. Vou apresentar um povo aqui de novo. Graças a Deus. Boa noite a todos vocês que estão nos acompanhando nessa live. Aqui quem fala é o teu amigo apóstolo Rob Martins. Hoje estou aqui com o nosso irmão Aleph Nunes. Glória a Deus. Nosso irmão Afonso, que é nosso filhos espirituais aqui, estão aqui contribuindo, trabalhando no ministério, em Escola de Fogo. Estamos vivendo aqui a nossa vida junto, aqui em oração, né? Crescendo juntos, buscando, rompendo em uma vida de oração. E hoje vamos falar um pouco sobre restaurando o manto de oração, oração em línguas, vamos falar alguns aspectos de oração de rompimento, sobre a verdadeira oração e muitas coisas que no decorrer dessa conversa eu creio que o Espírito Santo vai estar produzindo aqui, né, o entendimento, a sabedoria dele sobre nossas vidas. Eu espero que você seja abençoado. Compartilhe aí com seus amigos esse vídeo, que eu creio que vai abençoar sua família, seus amigos. Amém? Antes de nós começarmos o ensinamento, eu quero entrar em oração com vocês aqui agora. Pedir que o Espírito Santo venha alcançar você, que a unção do Espírito Santo venha conectar o nosso espírito. Amém? Que você possa ouvir essa live, ser edificado, ser tocado pelo poder do Espírito Santo. E esse ensinamento e as palavras que vão ser liberadas aqui possa ativar a revelação de Deus dentro do teu espírito, trazendo essa unção de oração, essa a unção para que você possa fluir na tua vida de oração, entrar em realidade mais profunda, comunhão com Deus, uma vida de mais comunhão com o Espírito Santo. Amém? Glória a Jesus Cristo. Meu amado Espírito Santo, nós agradecemos pela Tua unção, pela Tua presença nesse momento, Senhor. Eu quero abençoar, Senhor, a vida daqueles que estão agora nos acompanhando ao vivo aqui, Senhor. E nesse momento seja selado, Senhor, essa live com o Teu poder. As pessoas que vão ouvir, Senhor, o Espírito delas possam ser ativados no poder sobrenatural da Tua presença, Senhor. Que esse manto de oração possa ser impartido sobre aqueles que estão nos ouvindo, Senhor. O desejo de orar, o desejo de ter relacionamento com a Tua presença, a fome e a sede, venha ser despertada no espírito de cada um daqueles que estão nos assistindo nesse momento, Senhor. Nós te agradecemos porque o Senhor é bom e que o Senhor possa conduzir cada palavra que vai ser falada aqui, cada palavra para edificar, despertar o espírito da Tua igreja, Senhor, por esse assunto tão importante, Senhor, das coisas que nós vamos falar nesse tempo. Espírito Santo, tome a frente, dê-nos a sua sabedoria e o anjo do Senhor venha selar esse ambiente, selar agora as nossas vidas, que a unção venha fluir, o ensinamento venha atingir nossos corações e o nosso entendimento venha ser renovado na perspectiva da revelação da Tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória, glória, glória a Jesus. Glória a Jesus. Irmãos, vamos começar aqui. Hoje nosso propósito, nossa live vai falar, sobre oração. Semana que vem já vai estar disponível aí um devocional sobre oração tremendo, que o Senhor deu uma graça a gente lá no monte, aquela coisa maravilhosa. O Senhor na hora revelou que era para falar, então vamos partir por aquilo que o Espírito Santo está revelando. E foi uma unção de ensinamento tremenda e nós vamos estar compartilhando com você no canal do YouTube sobre restaurando o manto de oração. Vai ser um devocional lá que você pode assistir, que eu creio que vai edificar muito a sua vida. Foram muitas riquezas que saíram ali naquele devocional. Hoje nós vamos tirar algumas dúvidas. Você que quiser fazer perguntas sobre oração e dentro do requisito que nós vamos estar falando aqui, você pode deixar sua pergunta e na medida que nós podemos, nós vamos estar aqui te respondendo. Amém? E vamos estar compartilhando com vocês testemunho pessoal daquilo que nós temos vivido na presença do Espírito Santo durante anos e anos de oração, aprendendo a entregar nossa vida inteiramente à comunhão e à obediência ao Espírito Santo através de uma vida de sacrifício de oração. Amém? Glória a Jesus Cristo. Irmãos, então nós para falar sobre essa vida de oração, nós queremos falar sobre algo que é muito importante primeiramente. O tempo que nós estamos vivendo, esse tempo a qual nós estamos vivendo, os últimos tempos, são tempos muito perigosos, tempos de que há uma necessidade de uma extrema vigilância nossa para com esse mundo. Por quê? Porque é tempo da uma perdição, o tempo da apostasia, o tempo de grandes trevas, é o tempo de destruição, o tempo de juízo, mas é um tempo de grande avivamento para os filhos, os remanescentes, O Senhor diz que os remanescentes serão salvos e os remanescentes, o avivamento virá para trazer um grande impacto de salvação para a nossa vida, para nossas famílias, mas é nesse tempo que Deus restaura o manto de oração. A igreja, ela se levanta com poderosa força na oração para que nós possamos ver os rompimentos das regiões celestiais, podemos ver o reino de Deus vir intervir sobre essa terra. As pessoas estão falando de avivamento, avivamento, irmão, ela não vem simplesmente porque nós adoramos ou cantamos muito, mas porque nós nos rendemos a Deus através de uma vida de oração. Glória a Jesus Cristo, glória a Jesus, porque eu creio que tudo começa e tudo termina na oração.
né? Quando nós olhamos o exemplo dos grandes homens de Deus, desde de Gênesis e Apocalipse, nós começamos a ver homens que sempre oraram e invocaram o nome de Deus. Quando nós começamos a nos sujeitar a uma vida de oração, nós estamos invocando o nome de Deus para intervir nesse curso dessa vida. Amém. A oração é a chave principal de comunhão e atividade de relacionamento com o reino dos céus. Dentro da oração se encontra adoração, dentro da oração se encontra muitos aspectos de relacionamento com Deus. Mas a oração, ela é uma adoração. Porque é o momento que eu estou orando e estou adorando a Deus, eu estou reconhecendo quem Ele é. Adoração é reconhecimento de quem Deus é. Adoração é devoção de quem Deus é. A adoração nos leva a render a graça, o louvor, a honra, o reconhecimento da presença, da divindade, da bondade, da misericórdia de Deus. A adoração reconhece quem Deus é. Isso fala de louvor, isso fala de adoração, por isso que a oração é tão importante, né? A verdadeira oração, ela tem que, nosso coração de verdadeiro adorador, isso tem que estar dentro dela. Glória a Jesus. Glória a Jesus. E os irmãos estão aqui comigo hoje na live aqui porque nós vamos falar alguns testemunhos, né? E como Deus tem tocado a vida deles, tem tocado a nossa vida, né? O que eles têm vivido do meu lado, visto, né? E temos aprendido junto aí a desenvolver essa vida de intimidade, de relacionamento, de busca constante na presença de Deus. Glória a Jesus. Obrigado, Espírito Santo, pela unção. Obrigado, Jesus. Nós sinta a unção do Espírito Santo, a força, a unção muito forte vindo aqui. Eu creio que esse fogo essa ativação sobrenatural, essa ativação do poder da oração, ela vai impartir hoje na sua vida. Nós estamos fazendo essa live aqui porque o Espírito Santo nos moveu para fazer. Sim, Senhor Deus. Hoje descemos do monte, chegamos praticamente faz 2 horas atrás, corremos para poder ajeitar as coisas, mas antes de nós estar falando de oração, nós estávamos lá no monte clamando a Deus, orando, rompendo nas regiões espirituais e batalhando contra o adversário, paralisando as obras do diabo por meio da oração. Antes de nós falarmos de oração, nossa vida tem que ser uma oração. Glória a Jesus Cristo. E eu lembro, Afonso, que quando eu fui cheio do Espírito Santo, a minha vida, eu já recebi um manto de Deus na minha vida de oração. Eu lembro que quando jovem, adolescente, desde meus 16 para 17 anos, quando eu fui cheio do Espírito Santo, eu comecei a ficar dentro do meu quarto orando, porque o meu espírito começou a buscar a Deus, a minha fome, a minha sede foi despertada por Deus. Glória a Jesus. Só que Deus, Ele me deu a força dEle e eu me sujeitei a isso. Para você orar, você depende que Deus te dê a força dEle para que você possa orar. Tudo nós dependemos da graça, tudo dependemos da força e o poder do Espírito Santo para estar operando na nossa vida, para nos levar e conduzir a Deus. Sem o Espírito Santo eu não posso orar, sem o Espírito Santo eu não posso entender as Escrituras, a revelação da Escritura, sem o Espírito Santo eu não posso ser santo, sem o Espírito Santo eu não posso louvar verdadeiramente a Deus, porque a palavra de Deus diz que sem o Espírito Santo não podemos dizer que Jesus Cristo é o Senhor, porque é o Espírito dele que dá testemunho dentro do nosso espírito em tudo que nós fazemos. Então é muito importante você que vai estar nos ouvindo agora entender que para ter uma vida ativa de oração você precisa do poder do Espírito Santo já fluindo em você. O batismo com o Espírito Santo, o batismo com fogo, que é o poder sobrenatural de Deus, ele nos ativa, nos dá a força que nós precisamos para nos sujeitarmos a Deus e buscar a Deus, a presença de Deus. Eu sempre fui jovem cristão desde criança, meus pais me levavam para a igreja, etc. Eu conheci poucas coisas do mundo, porém, quando eu fui cheio do Espírito Santo, eu encontrei a realidade viva de Deus. Os meus sentidos, a minha percepção de Deus, ela se abriu. A realidade começou a nascer dentro de mim, da presença de Deus. Foi ali que a minha vida de oração começou. Todos esses anos na presença de Deus, eu nunca larguei esse ambiente de oração. Nunca larguei esse ambiente de oração. Por todas as dificuldades, guerras, batalhas que eu enfrentei na minha vida contra o diabo, as oposições de Satanás, sempre Deus me deu força para permanecer numa vida de oração. Até nos meus momentos de maior fraqueza, o Senhor me conduziu aos montes. Ainda quando às vezes eu não tinha nem palavras para falar de fraqueza, de lutas, as guerras intensas que vinham na minha vida, para tentar me bloquear, para paralisar o meu chamado, eu mesmo assim continuava subindo e adorando. Eu falei, Senhor, me dá a tua força para que eu possa te adorar. Eu nunca perdi essa essência, sempre pedi a Deus, Senhor, me dê mais força, me dê mais fome, para que o manto de oração esteja sobre a minha vida e eu possa verdadeiramente estar sujeito ao ministério que o Senhor tem me delegado e me chamado. Para que o seu ministério seja ativado, nós precisamos ter uma vida ativa de oração. As pessoas querem ministério, quer manifestar poder do Espírito Santo, quer a transferência de unção. Todo mundo quer a geração micro-ondas, né? Todo mundo quer coisa instantânea, quer poder. Acha que poder sem oração, não, é ineficaz. A oração que produz autoridade, a oração que me dá acesso, a oração que me dá força, a oração produz revelação, a oração produz força para meditar na palavra. Se nós não cairmos na realidade que tudo começa e termina na oração,
nós nunca vamos ter um relacionamento profundo com o reino de Deus. Amém, amém? Amém. Antes de subir no altar para pegar a palavra, antes de subir no altar para você adorar, nós sabemos que temos que ter vida de oração. Você está entendendo? Porque a oração, ela nos produz consciência viva da realidade da presença de Deus, é contato com Deus. É por meio da oração que eu consigo ouvir a voz de Deus, eu sigo a direção do Espírito Santo. Todos os homens de Deus que está na Bíblia, se você olhar no livro de Atos, antes de que o Espírito Santo descesse sobre eles, eles já estavam em oração. Jesus falou: permaneceis em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Você vê que quando nós permanecemos na vida de oração, sinta um fogo aqui, aleluia. Quando nós permanecemos na vida de oração, o poder sobrenatural de Deus é ativado sobre nós, nós ganhamos mais força para manifestar o reino de Deus sobre essa terra. Glória a Jesus. Eu vou falar com vocês aspectos de oração poderosos, para que o manto de oração, o teu espírito seja ativado na realidade que você precisa orar sem cessar. Glória a Jesus, amém, amém. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, apóstolo Paulo diz para a igreja de Tessalônica: orai sem cessar. Como eu posso orar sem cessar? Como nós podemos orar sem cessar? Tem um segredo que eu quero falar para vocês. Eu já sinto a presença do Espírito Santo. Obrigado, Senhor. Oh, Senhor, obrigado pela sua unção, tua presença. Aleluia. Irmãos, a única maneira efetiva, Afonso, o pessoal que está nos assistindo, de nós termos uma vida ativa de oração sem cessar, orando todo o tempo no Espírito, é quando o nosso coração está restaurado ao altar para Deus aqui dentro. Amém, Jesus. Primeiro, Deus, Ele restaura o altar no nosso coração, para que nós venhamos ser verdadeiramente altares, aonde o Senhor possa se manifestar constantemente dentro do nosso coração. O fogo arderá continuamente no altar. O fogo do Espírito Santo só pode estar vivo em mim, me dando força e me alimentando na presença dEle, para que eu tenha uma vida contínua de oração, se o altar no meu coração primeiro estiver restaurado para a glória de Deus. Glória a Deus. Para que você possa encontrar a presença de Deus, ter relacionamento com Deus e começar uma vida de oração, Jeremias capítulo 29, versículo 13 diz: me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o vosso coração. Então eu, Senhor, me deixarei ser achado por vós. Oh, aleluia, oh, aleluia. E o Senhor diz: e vos levarei, e vos livrarei dos cativeiros. Oh, glória a Jesus. Quando o meu coração começou a ser entregue a Deus, a minha vida começou a entrar uma vida de expressão verdadeira de oração. Eu comecei a sacrificar o que o meu coração era preso nesse mundo, nas coisas transitórias. Aí eu comecei a encontrar a realidade da presença e o poder do Espírito Santo, que me ajudou a me manter naquela comunhão diária com a presença do Espírito Santo. Eu não posso começar a querer orar uma vida em língua, vou começar a orar em língua, vou começar a ir em língua. Muita gente não começa algo pela força da carne e termina logo depois, já para, não consegue ter força. Tudo que nós começamos na força da carne, sem o impulso do Espírito, sem o auxílio do Espírito Santo, nós paramos, nós desistimos. Eu não posso produzir uma oração em línguas na carne, na minha força motivacional pessoal. Senhor, me dê graça, me dê força, me dê misericórdia, porque por Ele, para Ele são todas as coisas. Eu dependo de Ti para Te adorar, eu dependo de Ti para orar, eu dependo de Ti para jejuar, eu dependo do Senhor para ler a palavra. Eu sempre oro pedindo: me dê graça, me dê misericórdia, para que eu possa me apresentar diante da Sua presença, Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Olha só o que está escrito aqui em Salmos 31, eu estou seguindo o Espírito Santo aqui, meu Deus, está fluindo o negócio, vai dando glória a Deus, aleluia aí, porque eu quero que esse fogo vai pegar na sua vida. Olha uma realidade que a palavra do Senhor diz em Salmos 31, lá no último versículo. Glória a Jesus. Esforçai-vos e Ele fortalecerá o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Aleluia. Uma das traduções que também essa palavra nós podemos encontrar, é uma tradução muito profunda, agora eu não lembro se foi na NVI que eu escolhi isso, na NVI. É interessante que ela diz que o Senhor vai liberar o nosso coração para que possamos ter força para encontrar a Sua presença. Deus, Ele quebra os bloqueios do nosso coração, a fim de que venhamos ter força para que possamos, o nosso coração estar livre do Senhor. Quer ver? Agora Salmo 30, versículo 12. Olha o que diz aqui, ó.
No versículo 11 e 12. Mudaste o meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria, para que o meu coração cante louvores a ti e não se cale. Oh, aleluia. Senhor Deus meu, eu te darei graças para sempre. Para que o meu coração cante louvores a ti e não se cales. Agora eu vou te ler na versão da Almeida, para que vocês possam entender melhor. O segredo do coração é de entrar numa vida de oração profunda. Para que o meu coração não seja impedido de te adorar, Senhor. Primeiro, Deus, Ele restaura o altar do nosso coração, onde Ele pode manifestar o fogo do Espírito Santo, produzindo a força necessária para que você tenha uma vida de oração e continuidade na presença de Deus. Aleluia. Glória a Jesus Cristo. O tempo a qual nós estamos vivendo, nós estamos necessitando de uma demanda de oração muito maior do que os tempos passados. Porque os tempos de angústia que nós estamos vivendo são muito maiores do que de antes. O tempo de contaminação, o nível da iniquidade social, cultural e mundial é muito pior do que antes. Hoje, ou nós levamos a sério a vida de oração, consagração e sacrifício na presença de Deus, ou nós nunca vamos conseguir andar de fato com a presença dEle. Vamos ficar se iludindo com moveres transitórios, mas nunca vamos encontrar a realidade da presença que nos transforma. Agora as pessoas têm que escolher o que elas querem. Muitos estão satisfeitos somente em ser tocados por Deus, mas não ser transformados. Eu só comecei a ser transformado por Deus quando eu realmente me sujeitei à presença dEle em oração. Eu já era muito tocado pelo Espírito Santo, eu sentia a unção do Espírito Santo, eu sentia a unção da misericórdia dEle na minha vida, mas muitas áreas da minha vida não eram transformadas. Sabe por quê? Eu não sujeitava essas áreas em oração a Deus. Aí desde a minha experiência como adolescente, que eu fui sujeitando cada área da minha vida, que o Senhor falou, sacrifique em oração. Consagre no meu altar, consagre essa área da sua vida em oração. E cada área que eu sacrificava, cada sentimento que eu entregava, cada decisão que eu tomava, que o Senhor falava, deixa que eu tome a frente, filho. Eu entregava isso em oração a Deus, eu consagrava isso em oração a Deus, eu recebia mais unção e fortalecimento para que a minha vida estivesse pautada na presença de Deus. Amém, Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Estamos vivendo tempos a quais nunca vivemos antes. As esferas malignas estão atuando como nunca antes em toda a história. Muitos espíritos demoníacos estão liberados sobre a terra. Principados e potestades que estão sobre a terra são mais violentos do que os de antes. Eu tive visões, eu vi no nosso acampamento de oração, o acampamento que você teve comigo lá também, o Alex esteve lá no monte. E numa das batalhas espirituais, nós estávamos nessa madrugada em oração, eu vi o principado de Abaddon, ou Apolion. E aquele principado da morte, ele apareceu para mim. Aquele ser da destruição. Se eu não tivesse em oração revestido pelo poder do Espírito Santo, eu não suportava aquele ser. Eu já teria morrido. E o Senhor me levou em espírito. Eu entrei numa região onde ele operava da morte. Eu andava nas ruas, eu via as pessoas fazendo churrasco, dançando, os caras na boca de fumo, as pessoas se prostituindo, e aquele principado estava dominando toda aquela esfera para destruir aquelas almas. De repente eu fui levado numa situação que eu via espíritos como morcegos que sugavam espíritos da morte, que pegavam jovens e lançavam no suicídio. Pessoas que estão se suicidando, jovens estão se suicidando, até cristãos estão se suicidando. E eu via que era ele que operava naquele, levando as pessoas ao suicídio. E de repente, quando as almas caíram no chão, pessoas que se jogavam de prédio, o meu espírito foi dentro do inferno para ver onde aquelas almas desciam. E já descia para dentro do abismo, na escuridão, gritando. Eu via aqueles lagos de sangue, coisas horríveis que eu consegui ver. Esses são principados da morte que estão trabalhando nesses últimos tempos. Nós não podemos brincar com a vida de oração. A morte, ela está operando sobre a face da terra. E o Senhor Deus me alertou, me falou, me edificou meu entendimento através da revelação. E o Espírito Santo tem me mostrado claramente isso e falou para mim que nesses dias existem principados que estão trabalhando, que são muito mais poderosos do que outros que já estavam sobre a terra. São principados desconhecidos, por isso que a nível da mortandade que está assolando os jovens e as crianças é muito alto. E se nós não encararmos a realidade que somente pelo poder da oração podemos paralisar as esferas malignas e trazer a manifestação do reino de Deus sobre a terra, nós nunca vamos conseguir ver avivamento sobre essa terra. Amém.
Pelo que eu sei, William Seymour, os grandes avivalistas, Charles Spurgeon e todos os outros que nós já conhecemos aí, como John Wesley, eles romperam e trouxeram grandes manifestações de revelação e poder e manifestação do reino da terra através da vida de oração. Eu nunca vi eles brincando com unção, brincando de cair no poder. Mas eu via homens orando, e quando esses homens chegavam nos ambientes, as pessoas os demônios começavam a sair das pessoas. As pessoas não aguentavam de pé porque a esfera da manifestação da glória de Deus. Nós precisamos cair na realidade que somente por meio da oração podemos ver transformação, podemos ver realmente os demônios serem julgados. Quanto mais oração, mais poder é gerado, mais podemos trazer os decretos, os juízos, as manifestações do reino de Deus sobre essa terra. Perdemos a autoridade de tudo que deixamos de exercitar o governo de Deus através da oração. Tudo que nós não aplicamos a oração e santificamos as áreas da nossa vida em oração, seja teu casamento, as tuas finanças, os teus relacionamentos, os teus filhos, a tua vida financeira, a tua vida sexual, a tua vida emocional, tudo que você não consagra por meio da oração, você perde o campo da esfera de autoridade de Deus na sua vida. A autoridade é delegada por meio da oração. Quando nós estamos em contínua oração, estamos em contínuo contato na realidade de quem Deus é. É um significado que nós estamos vivendo em santificação e consagração diária na presença de Deus. É isso que nós estamos precisando, meus irmãos. É isso que nós estamos falando. Realidade de pessoas que vivem e se entreguem à oração. Para que você possa ter uma vida ativa de oração, olha, Afonso, a vida ativa de oração exige sacrifício. Sabe por que muitos não conseguem orar de fato? Porque não estão dispostos a sacrificar a sua carne. Porque quando você começa a orar continuamente, tem meta, prioridade com Deus na vida de oração, a tua carne começa a ser queimada. Você se oferece como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus por meio da oração. Porque quando eu começo a orar, a minha carne começa a se quebrantada pela presença de Deus. Os desejos da carne, a iniquidade, a imoralidade, o pecado começa a ser queimado. Nós começamos a ver a santidade de Deus se manifestar. Oh, recascembria, lafatenia, roxita, rocobroxiderecaia. Que esse fogo comece a ser transferido para vocês aí. Oh, recamblassuri comandaçaia. Satanás pode ganhar espaço para roubar o que não temos vigilância em oração. Porque o diabo tem roubado muitos casamentos, destruído muitas vidas. Porque o diabo tem trago tanta enfermidade, tanta destruição, infelizmente, na vida de pessoas que diz crente. Por quê? Porque não há uma vigilância em oração. E Jesus mesmo disse: orai e vigiai para que não caia em tentação. Por isso que muitos também estão sendo levados pelas imoralidades, as ondas de glutonaria, de imoralidades sexuais, perversões, destruição, difamações, calúnias, pecados terríveis contra o Espírito Santo, porque não tem vida ativa de oração. Você não entende que pessoas que não oram não podem obedecer a Deus? Se nós não oramos, não podemos ouvir a voz de Deus. Se nós não oramos, não podemos obedecer a palavra de Deus. Eu creio que nesses últimos tempos Deus dará mantos poderosos de oração sobre homens e mulheres que querem se sujeitar à vontade de Deus, porque Deus está procurando corações que estejam disponíveis aonde Ele possa estabelecer um verdadeiro altar de relacionamento com essas pessoas. O fogo e a unção do Espírito Santo só pode ser contínuo na vida de pessoas que têm vida de oração. Tem outros que estão andando no engano, atrás de unção, impartição, vive com uma unção que não lhe pertence. E outros recebem uma ativação, mas não pode manter uma unção contínua, porque não desenvolveu, não sacrificou uma vida de oração, então não pode ter poder, autoridade para manter aquilo que é espiritual. Só posso manter a unção, a revelação, a integridade, a justiça, a santidade que Deus me entregou, os mantos de milagres, os mantos que Deus entregou, porque tenho uma vida de oração. Se eu não tiver uma vida de oração, eu não posso manter o que é espiritual, eu não posso manter o meu relacionamento vivo, nem a unção do Espírito Santo contínua na minha vida.
Rabacassori Macatreia, Rachindria Macassorobocaia. Tantas coisas que nós estamos vendo as pessoas ensinar, mas temos que ver as pessoas ensinar mais sobre oração. Oração é onde começa, aonde termina, todas as coisas. Por que onde começa é onde termina, apóstolo? Já vou te mostrar na palavra em Lucas capítulo 21, no versículo 34. Eu vou te mostrar algo profundo para que você possa ser transformado. Xaramacaçaia. Eu estou sentindo fogo descer, calamanchoia. Desce esse fogo pegar na tua vida, calavacende, calamacaia. Oh, rachindra, lapatênia, gassandria, catalia. É fogo, o fogo, quando a palavra da verdade, a justiça começa a ser falada, o fogo do Espírito Santo começa a se manifestar. Aleluia! Choriamagarabassuri comodocidecaia. Quando não exercemos a nossa autoridade através da oração, damos espaço para Satanás ter legalidade de roubar e nos privar das revelações, do acesso a nossas riquezas, heranças espirituais. Muitos estão sendo roubados os chamados, coisas extraordinárias que Deus queria lhe dar, porque não consegue zelar em oração, em vigilância diante da presença de Deus. Se uma pessoa não aplica a oração nas áreas da sua vida onde está a iniquidade e a tendência a ceder ao pecado, consequentemente será um alvo fácil para o inimigo entrar naquelas áreas e levar a pessoa à sedição do pecado e à perca da fé. Estou sentindo uma unção extraordinária aqui hoje. Eu sinto o Espírito Santo falar conosco poderosamente. Deus está ativando o espírito do temor no coração de muitas pessoas. Quando o temor de Deus entrou no meu coração, a minha vida se sujeitou ainda mais em oração, meu Senhor. O Senhor me deu uma revelação do modo que eu estou escrevendo sobre restaurando o manto de oração. O Senhor falou: filho, eu tenho te dado um manto de oração para impartir para essa geração. Algumas pessoas me questionavam: esse cara só vive no monte orando? Esse homem só vive escondido na presença? Por que ele não vem pregar na minha igreja? Por que não aceita a pregação? Por que não faz nada? Porque eu estou sendo gerado na presença de Deus em oração. Amém, Jesus. Apóstolo Paulo passou 14 anos sendo gerado numa vida de oração, recebendo as revelações do ministério apostólico que o Senhor entregou para ele, para ir e fazer o ID com excelência. Os homens querem ser enviados no passado, não sabem nem que é viver uma vida de oração. E já querem confrontar demônios, principados, forças demoníacas. Temos que ter manto de oração para poder suportar. Amém, Jesus. Faz 13 anos que o Senhor me ensinou a viver em oração na presença dEle. Eu lembro uma época que eu orava 10 vezes ao dia dentro do meu quarto. Eu tinha 18 anos de idade. Às vezes, para as pessoas não me encontrarem, meu pai e minha mãe, eu me escondi debaixo da cama, para que eles não pudessem me encontrar, porque eu estava na presença de Deus e eu não queria sair dali. Às vezes eu entrava dentro, com a cabeça dentro do guarda-roupa, porque eu não queria que ninguém me convidasse. Porque a fome e a sede de Deus, ela faz você sacrificar, faz você ser uma criança da presença, se entregar à presença dEle. Choramakaia, senterica sambraçaia, rocobrosita nanamakataia ramaya. Eu quero entrar com vocês em aspectos mais profundos sobre restauração do altar do coração, mas isso é para outro dia. Porque tem algo para ser ensinado, uma revelação sobre a restauração do coração, para que possamos ter uma comunhão efetiva com o Espírito Santo. Para que possamos realmente ter relacionamento com Deus e a sua paternidade. O encontro com a presença de Deus tem um segredo muito grande que eu quero compartilhar em breve com vocês, o segredo da restauração do coração. E o que aconteceu comigo, quando o Senhor me deu um manto de louvores, manto de justiça, e meu coração foi restaurado, a um nível tão profundo que eu só conseguia adorar e ver a sua face, a sua glória. Eu falei: Senhor, não existe nada melhor nessa vida do que estar em sua presença em oração, louvando o seu nome, Senhor. Oh, Espírito Santo, aleluia. Presença Santa, obrigado, Jesus. Presença Santa. Oh, aleluia. Irmão Aleph. O irmão Aleph, ele é um filho hoje, um verdadeiro filho ministerial. Me conhece desde 2015. 2015, nós conhecemos, né? O Aleph mora em Goiânia,
mas está aqui no Rio de Janeiro nos ajudando, trabalhando no ministério. Estamos aqui preparando tudo para esse ano, o lançamento do Instituto, a abertura do Instituto de Restauração Escola de Fogo. É o tempo a qual o Senhor nos preparou para lançar. Hoje estou fazendo essa live, os novos vídeos, tudo que vocês começaram a ver. O Senhor esses dias manifestou para a gente, deu visões. Que o Senhor falou, agora comece a mostrar ao meu povo no Brasil a realidade do que é viver na minha presença, filho. Ensina esse povo a orar. Ensina o verdadeiro ensino que eu tenho te revelado durante todos esses anos. Durante 13 anos, recebendo revelações, sendo edificado na revelação. Não basta somente receber a revelação. Eu preciso viver a revelação, estar fundamentado na revelação, me apropriar da revelação, até que a autoridade daquela revelação faça parte genuína da minha vida, para que, enfim, Deus confie em mim para me enviar, para ensinar aquilo para as pessoas. Por isso que muitos caem, porque não tem autoridade da revelação. Recebe algo hoje, quer pregar amanhã, nem viveu, nem teve experiência com a revelação. A revelação começa num ponto, ela não tem fim. Ela vai atingir a plenitude, de glória em glória. Uma revelação se torna cada vez mais profunda, dentro do aspecto daquilo que Deus está nos revelando. Vai alcançando dimensões de glória, dimensões de luz, cada vez mais profunda. Hoje nós começamos a ensinar sobre um assunto. Daqui a pouco o mesmo assunto estou ensinando de forma diferente. Depois eu ministro escola de novo. O assunto está diferente, é o mesmo assunto, mas por que está diferente? Porque a revelação é progressiva. Se você se apropria da revelação, se você honra a revelação, se você transita da revelação na presença de Deus e começa a se acoplar, a viver, a interagir com ela, ela vai cada vez te levar a níveis mais extraordinários da noção da presença, da glória de Deus, da revelação de Deus. Aleluia. Ali esteve com a gente, nesse ano foi em janeiro, né? Foi em janeiro. Ali ele chegou para, enfim, realmente fazer parte do ministério, né? Ser ativado, ser efetivado dentro do nosso ministério. E ali passou alguns dias. Quantos dias você passou lá no monte? Passei 16 dias. 16 dias? 16 dias. Aleluia. Glória a Deus. 16 dias violentos, né? Foi violento. É interessante que a tua mãe também veio junto. Minha mãe, minha tia. Eu gostaria que você contasse um testemunho pessoal, o que aconteceu na sua vida. Fala a realidade do que você viveu mesmo. Expressa pro povo, deixa o teu espírito ser usado. Glória a Jesus Cristo. Não precisa ficar com vergonha de ninguém, não. Amém. Deixa Deus usar. Um abraço para Goiânia também. Estou longe de Goiânia. Abraços, os irmãos estão aqui assistindo. E algo assim importante, apóstolo, como você fala, tem que querer, né? Também essa vida de oração, tem que querer, tem que desejar. E incrível que existe passos também, né? Porque quando eu sempre desejei, eu sempre assisti as lives, sempre assistia, eu conheço o apóstolo desde 2015 e sempre desejei estar perto, viver isso que eles vivem. Só que ainda não era o tempo. E agora, janeiro desse ano, que eu tive essa oportunidade de estar com eles. E antes de tudo, quando eu liguei para o apóstolo, estou precisando do Senhor, que eu já tenho um ministério de louvava nas igrejas. E eu creio que ali, eu falando com ele, ele falou, Ávio, primeiro passo que você vai dar, não pega agenda nenhuma. Para tudo. Desse jeito, para tudo. E vai orar, para tudo. E naquele tempo eu não entendia, porque como a gente não leva uma vida de oração assim mais profunda, a gente vai ficando realmente cegos. A vaidade vai entrando nos nossos corações. Amém. Verdade. E a gente vai deixando levar para as coisas desse mundo, igual o apóstolo falou, que tem muitos demônios já regendo esse mundo, tá levando as pessoas à destruição, ao suicídio, ao engano também. E ali eu até trabalhava com movimentos no parque, sem saber o que eu estava fazendo com aquela vida, que eu sei que não estava restaurando nada, só a vaidade. E para mim que estava saindo ali nas igrejas todos os dias foi difícil. Ele falou, para tudo. E primeira coisa que eu fiz, obedeci. A vontade era grande, eu começava a olhar os vídeos no Instagram, porque essas coisas nos induzem, né? A vaidade. Esse encantamento do mundo, você tem que parar com essas coisas. Aí eu olhava meus irmãos cantando nas igrejas, até que eu obedeci. Foram 7 meses, apóstolo. E só foi quebrado numa ministração dele também. Pode você ver o ciclo, né? Amém, de 7 meses. Glória a Jesus. E pela obediência eu fui aprovado e consegui chegar perto deles. Eu subi aqui ao monte, estava precisando muito. Uma confirmação, porque a gente está indo aí de todas as igrejas, pastores de qualquer jeito colocando a mão na gente, a nossa vida espiritual sendo contaminada, nossas vidas, outras áreas das nossas vidas são afetadas. E eu já vim de Goiânia por um processo de Deus, querendo um processo de Deus em minha vida, porque eu estava precisando disso. Um momento de tirar essas vendas dos meus olhos, essas ataduras, e já fazendo o ID de Deus.
Nós precisamos ter uma vida de oração. E eu sei que eu cheguei ali naquele monte aqui no Rio de Janeiro. Cara, foi poderoso. O segundo dia já tinha um anjo me esperando naquele monte. Foi, apóstolo? Foi tremendo. Na madrugada, né? Incrível, que eu saí, também tem que ter decisão. Tem que ter decisões. Eu saí porque eu tenho desde novo eu tenho um chamado na minha vida, que é ser profeta, pastor profeta, né? E um tempo eu fiz teologia e o pastor até falou, olha, no mundo espiritual vocês já são pastores. Vocês já têm que agir como pastores. E eu não tinha praticado essas coisas. E eu saí de lá com a decisão. Eu vou voltar de lá um pastor, um ministro do Senhor. Minha conduta vai ser outra. Amém. Isso aí. E realmente foi o que aconteceu. Quando eu cheguei no monte, passei já o primeiro dia de jejum. Aqui é sacrifício, irmão. Pensa que aqui não sacrifica? Eu tenho vivido com ele, tenho visto. Ele vai jantar, ele ora. Antes de jantar, ora. Vai almoçar, ora. Madrugada, ora. Como nosso irmão falou, a gente pensa que vai descansar, a gente vai orar. Oração. Então, resumindo, foi muito poderoso ali no monte. A gente teve restauração de muitas áreas que a gente estava precisando, áreas espirituais, algo nos nossos corações, nas nossas mentes, e a gente teve uma libertação ali tremenda. Pastores, tem minha mãe pastora, ela estava precisando também, tem minha tia, tem outras pessoas dos meus familiares sempre precisando. Eu sei que trouxe um rompimento, assim, inacreditável na minha vida, né? Minha vida hoje é outra. O que eu passei, anos de ministério, nem se compara esses meses Aleluia. Que eu estou passando com a vida de oração e sacrifício. Amém. E... Aleluia. E incrível que quando aquele anjo desceu, cara, rompeu muitas coisas na minha vida, apóstolo. E outra coisa incrível, apóstolo. Apóstolo colocava a gente para orar de meia-noite às 6 horas. Cara... Glória a Deus, aleluia. Olha aí, ó, olha aí, dando oi pra vocês. Temos aqui um visitante, peraí, ó. Invadiu aqui. Invadiu o estúdio aqui, ó. Eita, vai lá. Puxando os filhos. A Monique deixou a porta aberta aqui, ó. Invadiu. Esse é o Billy. Esse é o Billy, profeta também. Esse gosta de orar, esse aqui gosta de orar. Dá um menino aqui, meu irmão, tá aqui. Vem cá. Dá isso aqui, vem cá, Monique, vem cá. Vai, pode continuar, olha. Então a minha vida de oração começou ali no monte com eles. Eu sempre desejava isso e agora eu estava vivendo. Amém. Rompendo de meia-noite, onde eu já tive muitas experiências com Deus. Mas eu comecei a entrar na realidade. Comecei a sentir as coisas, meus olhos começaram a se abrir, as visões. E aquilo me ajudou. Eu saindo, orava de meia-noite às 6 da manhã, nós amanhecia. Quando eu cheguei na minha casa, parece que destravou. Outra coisa importante, sobre o que você estava falando de paternidade. Incrível que muitos estão o quê? Vendendo a paternidade, né? Dando de qualquer jeito. E o apóstolo, ele... Algo interessante não, vida com Deus, né? Porque tudo é orado. Tudo Deus tem que revelar. Eu lembro que eu fui para Goiânia receber a cobertura do apóstolo e a paternidade. E ele falou assim, eu só dou a paternidade para quem Deus revelar. E ali naquele momento, eu sei que eu não lembro dos dias, já tinha passado algum dia que eu estava no monte. E ali, na certa manhã, acordei com aquela glória, assim, sentido assim, filho mesmo de Deus, sabe, amado. Que eu falo, cara, eu não sou merecedor disso. Eu comecei a ver as heranças, as coisas que vinham para a minha vida, eu falei, pai, eu não mereço. Eu comecei a olhar até coisas lá atrás, falei, cara, por que eu fiz aquilo lá atrás? Era para mim estar aqui na perfeita vontade de Deus. E eu sei que naquela manhã, Deus falou primeiro comigo. Eu olhei para o céu e vi aquela glória e Deus falou assim, recebe a paternidade. Aleluia. E automaticamente o apóstolo virou para mim, Wallace, Deus está mandando liberar a paternidade para você. Incrível que você vê, tudo é Deus. Então eu fui ali com a minha família para Goiânia, retornei para Goiânia, com essas experiências todas incríveis no monte que eu recebi. Cara, a minha vida foi outra. E eu não parei. O que eu recebi no monte, eu continuei com o apóstolo está pregando aqui. A vida de oração. Sou jovem, comecei a sacrificar, passei mais tempo em casa. Eu não tinha mais desejo daquilo que era vaidade no meu coração, nos meus olhos. Olha, eu tenho me guardado. São poucas igrejas que eu vou porque eu sei que o Senhor não está me enviando ali. Então eu tenho me guardado em vida de oração. Algo interessante, um dia, apóstolo,
eu estava 7 dias de jejum. Um pastor ficou sabendo. Ele falou que nunca tinha visto isso. Olha como que tá isso. Como que pode? Misericórdia. Como que você pode dar 7 dias de jejum? E só na água, é incrível. E eu vindo dessa cobertura, apóstolo, muitas coisas se romperam em minha vida. Amém. Comecei a operar ali, mas comecei a sacrificar. Apóstolo estava de jejum, estamos de jejum, a gente jejuava também. Começamos a ter grandes batalhas espirituais, mas a gente venceu. Foi na prática, a gente venceu. Grandes momentos de luto com a minha mãe tem câncer e a gente lutou, grandes milagres também através da minha mãe, que médicos ficaram de boca aberta. Eu comecei a sentir o gosto da oração. Às vezes a gente orava por algo aqui, apóstolo, à noite, no outro dia já estava acontecendo. O poder da oração é grande, demônios sendo manifestados ali, a gente com autoridade pelas buscas do jejum, da oração, aqueles demônios sendo repreendidos, destruídos. Então minha vida ali foi outra, apóstolo. Minha vida foi outra e eu creio que a partir de hoje ainda continua sendo mais ainda. E o incrível, a minha idade, tem os irmãos de Goiânia que estão assistindo, começou ali os irmãos, a gente cuidar dos irmãos. Aquilo que eu saí falando, eu vou sair daqui como pastor, e comecei a concretizar e lutei por aquilo. Não abandonei aquele negócio, não abandonei as orações, o sacrifício. E eu comecei a ver depois os meus irmãos sendo transformados. Hoje eu posso testemunhar muitas pessoas, minha área dessa vida está transformada, e eu coloquei eles também para orar, para jejuar. E nós temos levado isso, a vida de oração e de busca. E Deus tem nos honrado ali em Goiânia. Glória a Jesus. É importante isso, filho, porque muitas pessoas têm que entender, né? A gente recebe uma ativação, ele recebeu uma poderosa ativação. Eu lembro até naquela madrugada, quando ele está em cima, um anjo tinha descido, entregou um manto sobre ele, impartiu o manto do ministério sobre a vida dele, e ele foi ativado na dimensão do sobrenatural extraordinária naquela madrugada. Só que o importante é que ele deu continuidade à vida de oração, de sacrifício, de jejum, né? De obediência, de relacionamento com Cristo. Então isso trouxe grandes manifestações de Deus, sinais, experiências, maravilhas. E o Senhor tem trago amadurecimento pessoal no ministério dele hoje. E esse é o verdadeiro ministério que Deus nos ativa, é experiência com Deus, amém? A ministério tem que ter experiência viva com Deus, é experimentar de quem Deus é. Então só começamos a experimentar a realidade viva de quem Deus é por meio da oração, porque ela ativa ali o poder sobrenatural de Deus. É onde nós damos a permissão para Deus agir e fazer segundo a sua vontade em nossas vidas. Orar guiado pelo Espírito, tem muita coisa para ensinar para vocês. E antes de passar aqui para o irmão Afonso falar um pouco também aqui conosco aqui, quero falar algo maravilhoso para vocês. No mês de abril, 2020, nos dias 10, 11 e 12 de abril de 2020, nós vamos estar com um retiro aqui de restauração do manto de oração. Amém. Esse retiro nós vamos estar lançando um novo módulo livro sobre restaurando o manto de oração. Eu quero contar uma experiência para vocês bem rápida aqui, extraordinária desse módulo. O Senhor, quando começou a me revelar, eu lembro que naquela época era uma época de muitas dores para mim, de muitas grandes, intensas guerras contra os tronos, de coisas violentas que vocês vão começar a ouvir, que eu ocultei o testemunho até esse tempo, porque era necessário, muitas coisas nós vamos começar a falar de agora em diante, né? Por isso que as pessoas sempre me procuravam, nunca me achavam. Por quê? Porque eu estava na guerra, estava na batalha, estava sendo edificado, estava conhecendo o reino. Eu não tenho tempo para as coisas. Esse mundo vai ficar blá, 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 blá. Eu tenho tempo para Deus, eu tenho tempo de focar em Deus. Depois as multidões vêm e recebem de Deus. Isso que é o mais importante. Amém, amém? Só que a coisa interessante é que naquele dia eu estava passando uma grande guerra e o Senhor começou a me revelar sobre esse manto de oração. O meu ministério foi ativado de uma maneira sobrenatural, numa unção de guerra, numa unção de força para buscar a face de Deus até que o céu se rompesse. E nós vivemos tantas experiências sobrenaturais nos jejuns de 40 dias que a gente ficava na mata, 21 dias, 30 dias. Trouxe experiências de força e dedicação à vida de oração. E naquela época eu recebi uma autoridade de Deus para escrever um módulo e o Senhor falou para mim assim: agora é necessário que você vá para dentro de Jerusalém. Vá sozinho e fique lá durante os dias que eu vou determinar. Eu lembro que naquela época eu fui e fiquei 13 dias orando, jejuando. Orando de manhã, de tarde, de noite, madrugada, no muro das lamentações. O Senhor falou: por que eu estou aqui, Senhor? E eu fui sozinho, né? E fiquei sozinho naquele local, orando. Foi o melhor tempo que eu fui para Israel naquela época. E o Senhor falou: vá, porque eu vou te dar um manto naquele lugar. E naquela época, eu lembro que numa madrugada, às 3 horas da manhã, eu estava em oração.
Eu estava em clamor, sempre orando com a equipe, ligando no Zoom, intercedendo para o pessoal, sempre intercedendo pelas pessoas, por nossos intercessores, sempre cobrindo em oração os filhos ministeriais. E numa madrugada eu estava ali orando, aí eu sentei. Eu ficava orando até umas 3, 4 horas da manhã, mais ou menos ali. Depois eu subi para descansar um pouco de manhã, tinha que acordar, voltar a orar lá de manhã, porque eu fazia revezamento de oração manhã, tarde, noite, aquela coisa toda de madrugada. Então naquele dia, eu lembro às 3 horas da manhã, eu sentado ali, orando, de frente com o Muro das Lamentações, um guardião do céu desceu. Um anjo extraordinário, quando ele desceu, ele passou na minha frente. Eu vi passando na minha frente, cara. Daqui a pouco ele lançou um manto sobre mim. Eu estava no meio dos judeus, cara. Eu comecei a entrar no poder, no nível de uma manifestação de Deus tão forte. Eu comecei a falar em línguas ali sentado e comecei a tremer na cadeira que eu estava sentado. Eu fiquei igual eles ali, porque eles ficam orando assim, os judeus, né? Tem uns que entram numa vibração que eles ficam até rápido assim, orando assim. Não, eu orei assim, orei de lado, orei torto, comecei a correr para lá, para cá, aquele fogo. E um manto de Deus de honra me foi dado aquele dia. O Senhor falou, esse é um manto de honra, de acesso que você está recebendo na sua vida. Trarei grande tempo de honra. Te darei um manto de oração para impartir para essa geração, ensinar os meus caminhos à sua nação. Dá glória a Deus aí, aleluia. Glória a Deus. Tudo que nós para fazer aqui, manifestar, ensinar, eu preciso da autoridade delegada do céu. Amém. O homem não recebe nada se do alto não for dado. Muitos estão buscando através da mídia, através dessa coisinha aqui de relacionamento pessoal, atrair pessoas para si, discípulos para si. Não, nós estamos aqui atraindo para Deus. Eu nunca precisei correr atrás de você, nem atrás de você. Deus nos trouxe, nos conectou. Cada filho ministerial, meu Deus, nos conecta. Essas são as pessoas que Deus traz, nos une por um propósito do Pai. Então nós identificamos para Deus, geramos filhos espirituais para Deus debaixo desse manto. E quando eu estava ali recebendo aquele fogo do Espírito Santo, aquela unção, aquele módulo, eu lembro que quando eu entrava no hotel, eu ficava escrevendo, Deus me dando revelações, eu escrevendo. Eu às vezes escrevia chorando, porque as experiências que eu tive com Deus durante anos de sofrimento, de luta, e não desisti, eu escrevi naquele módulo. E uma das matérias que eu escrevi naquele módulo, restaurando o temor a Deus, a restauração do temor dos últimos tempos, a restauração do coração, a restauração da igreja da última hora, a restauração do manto de oração, são coisas que você vai encontrar dentro do módulo, que ano que vem nós vamos estar lançando esse módulo. Muito ensinamento. Eu acredito que cada material desse, quando é ungido pelo Espírito Santo, entrega uma pessoa, essa unção ela imparte na vida da pessoa quando ela abre o coração para Deus. E quando eu retornei de Israel, Deus ele me ativou em uma dimensão de oração extraordinária e me dando mais força para continuar orando. Em meio a todas as guerras, dificuldades e tudo, Senhor, continue, filho. Você só não pode parar. O Senhor falou para mim assim, em tudo, para que eu possa cumprir meu propósito na tua vida, você só não pode parar de me buscar minha face em oração. Com todas as lutas, eu lembro disso na época de jovem, quando eu estava recém-casado com a minha esposa, larguei o emprego, não trabalhava mais, minha esposa não trabalhava, vivia numa casa de aluguel, eu já estava orando tanto em línguas, tanto buscando a Deus, que eu chegava no serviço, eu orava o dia inteiro trabalhando, orando no Espírito Santo. Eu parava e ia para o banheiro orar. Eu parava, arrumava uma sala lá de algum médico que estava vazia, entrava lá, me trancava lá dentro, que eu fazia parte de manutenção de informática naquela época, né? Eu entrava lá e começava a orar, sempre orando. Eu lembro, eu trabalhei em 3 empresas como jovem, e antes de casar e largar tudo pelo ministério que Deus tinha me chamado. Em todas elas eu tinha uma experiência, eu ia para o banheiro para orar. Eu me trancava no banheiro e ficava orando. Eu não conseguia parar de orar, eu não conseguia parar de me conectar com Deus. Aleluia! Nós não podemos perder a inocência de ser como crianças, buscar a Deus dentro e fora de tempo, não importa onde você estiver, a sua vida vai se tornar uma vida de oração. Amém, Jesus. Espírito Santo, fale conosco. Traga a edificação ao coração da tua igreja. Traga a edificação ao coração da tua igreja. Irmão Afonso, glória a Jesus. Irmão Afonso, uma bênção da nossa vida. É um prazer estar com esse homem aqui. É uma bênção mesmo, né? O Afonso, ele é uma pessoa que Deus nos conectou no mundo espiritual pelo propósito que nós estamos vivendo agora, né? Desse ministério, do instituto e tudo que o Afonso vem aqui nos ajudar. E aqui começou sendo gerado como um filho ministerial, né? E ele está quantos dias aqui já no Rio de Janeiro, você lembra? Acho que 2 semanas e 3 a 4 dias. 2 semanas e 4 dias? Deixa eu colocar aqui o microfone aqui. 2 semanas e 3, 4 dias por aí. Glória a Jesus Cristo. Afonso é um homem que conhece, tem muitas coisas da palavra, tem um dom da palavra maravilhoso, eu falo sempre isso para ele, né?
mas ele tem vivido, já veio outra vez no Rio de Janeiro, passou uns dias com a gente, agora ele voltou, retornou, e agora estamos aqui unidos com uma família, mora aqui junto, né? Estamos todos morando juntos, né? Então é bom que aqui você conhece a minha vida pessoalmente, do que eu ando com Deus, começou com Deus, eu levanto e deito, é isso aqui que eu sou. Né? Nós conhecemos uma pessoa quando nós realmente comemos um quilo de sal junto com ela, né? Passamos as provações, as lutas, tudo junto, aí nós começamos a conhecer um ao outro, interagir e virarmos uma família espiritual. É importante que você encontre isso na sua vida, uma família espiritual. É importante que você encontre realmente pessoas que te amem, que vivam em oração, em unidade com você. Isso é muito importante. Hoje mesmo nós tivemos uma experiência tremenda. Sim, passamos a madrugada, oramos, batalhamos, e uma guerra veio, nós partimos para o monte. Eu falei, vamos para o monte, subimos, estavam lá e clamando lá no monte, clamando, daqui rompeu-se, começou a romper. E quando nós descemos para o nosso local lá, nosso arraial de oração, nosso localzinho, nosso terreno lá, o nosso pessoal da equipe começou a chegar, né, daquele explodiu, foi coisa maravilhosa, as revelações, as visões, o profético foi ativado, a glória de Deus, era muita glória, muita manifestação sobrenatural, e foi muito lindo o que aconteceu hoje, graças a Deus por isso. Eu fico maravilhado quando a presença de Deus se revela e nos fortalece. Isso é extraordinário, Afonso, então fala um pouquinho pra gente da sua vida, que Deus tenha falado com você, que Deus tenha gerado de novo no teu coração. Amém. Bem, eu sou Afonso Daniel, né? Sou angolano. Eu morava em Brasília, né? Porque agora eu estou aqui, Deus trouxe para cá, né? E eu penso que não há muito o que dizer realmente a não ser muito grato a Deus, né? Porque quer em África como aqui no Brasil, em Brasília, Deus sempre foi muito de me revelar, né? De trazer às claras todas as artimanhas assim de Satanás, de como, né? Satanás age realmente no mundo. E eu sempre me envolvi muito com estudos dessa natureza, de querer realmente saber, né, conhecer realmente os dois lados, né, tanto a questão das trevas como a questão da luz, né, e daí Deus foi, tipo assim, meio que revelando todas essas coisas, inclusive muita sujeira no meio evangélico e gospel, e isso meio que levou meu coração também a se endurecer com relação à igreja e com relação a muitos homens, né, que se dizem homens de Deus e às vezes muitos irmãos olham como homens de Deus, mas na verdade estão envolvidos com satanismo, né, sociedades secretas, coisas do gênero. Então tinha muito conhecimento dessa natureza, né, eu bebia muito disso, estudava muito disso, não só eu, como meus próprios irmãos podem testificar, meus primos também, há mais ou menos 14 anos atrás, Deus já vinha revelando muitas essas sujeiras. E então fiquei um período que eu fiquei mesmo preso em casa, né? Até que mais ou menos há 3 anos atrás eu cheguei, na época ainda tinha pouca gente, né? Acredito que alguns vão talvez saber do que se trata, né? O Céu na Terra. Eu conheci os meninos, né? Daí comecei a fazer os vídeos para os meninos, né? E depois que deu mais ou menos 2 anos e meio, Deus me tira e me leva a conhecer o apóstolo. Então a minha vida era basicamente assim, era muito eu sozinho, né? E no máximo tá com os meninos do Céu na Terra, tá ajudando eles lá com relação à filmagem e naquilo assim que eu pudesse estar ajudando realmente. Mas até que depois eu conheci o bispo e a bispa Petula lá de Brasília, né? E ela tinha profetizado sobre a minha vida e disse que eu iria vir morar no Rio, né? A gente diz amém e tal, né? Mas perdura a incredulidade, até porque a gente não conhece e a gente deixa na mão de Deus. Se for amém, né? Será? Se for amém. Eu não conhecia o apóstolo e eu já era muito trancado no coração com relação a pastores e coisas assim dessa natureza, justamente por ter muito conhecimento, né? Não falando em forma de soberba, mas justamente por ter muito conhecimento sobre a realidade de como estava o mundo evangélico, que a maçonaria, esse povo todo ali controlando pastores e cantores, essa coisa toda aliançada com as trevas. Então meu coração estava muito fechado mesmo, Pronto, e eu vim no Rio ano passado. Eu tive o privilégio de conhecer realmente a família, né? Porque eu também não permito ninguém pastorear minha vida, só não conheço realmente. Justamente por causa dessas realidades. E nós lá em África o sentido é muito aguçado,
né, com relação a falsos profetas, falsos, né, servos de Deus. Então, eu vim no Rio. E quando eu vim no Rio, cara, eu vi que realmente ainda há um remanescente. Sabe, a mãe do apóstolo, o próprio apóstolo, foi assim algo que, sabe, eu nunca tinha visto. Uma vida verdadeiramente de entrega, oração, jejum, o dia todo. E eu faço questão mesmo de honrar, né, porque eu fui uma pessoa que mais se fechou, né, para os, digamos assim, os servos de Deus. Então eu faço questão mesmo de honrar e de honrar na vossa presença, assim, a vida do apóstolo, né? Honra quem devida honra, porque fiquei realmente muito espantado. Eu nunca tinha visto isso, nunca vi na minha vida alguém que orasse tanto assim. Eu acho que se alguém me perguntasse, tipo, como é Jesus na questão de intimidade, de buscar o Pai, ou como é o apóstolo Paulo, eu apontaria para o apóstolo. E eu não estou falando isso porque ele está aqui, como eu disse, uma das pessoas que mais tem um coração trancado com relação a pastores, que é aqui, sabe? Então, se eu estou falando isso, é como alguém que Deus humilhou, né? Baixou realmente a bola e mostrou que não. Ainda há alguns que não se dobraram a Baal, né? Então, eu louvo muito a Deus pela vida do apóstolo. E sabe como eu faço sempre nas minhas intercessões? Eu quero que Deus realmente o levante para que seja um desses grandes avivalistas, né? E venha realmente, que Deus use realmente para avivar não só Brasil, mas os 4 cantos da terra. E eu me sinto muito honrado, muito privilegiado por Deus me colocar na vida do apóstolo, sabe? E o que eu falo, eu sei o que falo e falo com propriedade, porque eu conheço a vida do apóstolo. Eu vejo a vida dela que é realmente uma vida assim sobrenatural, que eu nunca vi na vida de ninguém, nunca vi. E eu conheço um monte de pregador famoso, gente famosa, mas eu nunca vi. E eu falo mesmo de coração, nunca vi isso. E eu louvo a Deus por isso. A forma que Deus o separou, tem separado e o tem preparado, né, para essa grande obra que o comissionou. E é o que eu digo, se Deus me colocou aqui para levar a mala dele, sou o mais privilegiado dos homens, sabe? A gente tem que aprender a reconhecer, aprender a honrar, aprender a se humilhar mesmo. E eu me humilho, louvado seja Deus. É sério, é como disse aqui o irmão, o Aleph, sabe? É de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, é vida de oração. Abdicou de tudo esse homem. Vocês podem ver aqui o corpo, é jejum de verdade. É sério. Me desculpe, apóstolo. É sério, velho. É o sentimento de gratidão que está me invadindo aqui. Eu estava em Brasília, eu não conseguia ativar minha vida espiritual, sabe? Não conseguia ativar minha vida espiritual, minha vida de oração, toda morta. E um conselho que eu deixo a vocês é procurem pessoas que orem e estejam naquele meio, que aquele meio vos ajudará a romper. Foi o que aconteceu comigo, eu vim romper aqui. E tem muito ainda que romper, muito. Por isso é que eu falei, onde eu posso ir, eu vou convencer a minha esposa, qual não sei ainda quem é, vou convencer a minha esposa, a gente a morar lá do apóstolo logo. Porque, cara, é maravilhoso. É sobrenatural a todo tempo. E às vezes a gente vê algumas pessoas na TV, isso acaba gerando incredulidade, porque muitos realmente brincam com esses falsos moveres, sabe? Muitos realmente brincam, inclusive muitos pastores, muitos pregadores famosos aí brincam com essa coisa do mover, mas aqui eu vi ver que é real. É real para aqueles que verdadeiramente têm compromisso com Deus, buscam a Deus de verdade, é real. É real, o mover no Espírito é real. Só que os falsos profetas levam muita gente a entrar na incredulidade. Muitos que brincam com essa coisa desses falsos mover, levam as pessoas a entrar na incredulidade, como estava acontecendo comigo. Mas Deus me trouxe aqui para me humilhar e mostrar que, filho, isso é verdade. Mas perante os meus servos, perante os que são fiéis, os fiéis e têm verdadeiramente uma vida comigo, sabe? E, cara, eu estou maravilhado com o que eu vejo na vida do apóstolo, cara. E às vezes a gente precisa ver para crer mesmo. Às vezes a gente precisa ver que não, ainda existem pessoas que oram, como Jesus falou, sem cessar. Essa é a vida dele. É a vida dele, cara. Orar sem cessar é absurdamente incrível. E eu sei que, cara, eu sou muito privilegiado porque Deus me trouxe aqui, me tirou de África lá, sabe? Me tirou de África lá, me trouxe aqui para vir conhecê-lo. Eu nunca vi. Eu estou falando isso para honrá-lo mesmo. Amém. Eu nunca vi ninguém que ora assim. Nunca vi, sério. Então, vocês que o têm como
né? Apóstolo, vocês que o têm como irmão, sabe, como líder, cara, sintam-se realmente muito abençoados. Nós temos que ter esse espírito de gratidão, sabe? Embora o nosso senso de vigilância para saber se realmente é de Deus tem que ser muito aguçado, mas também temos que ter o espírito de gratidão, de honra, sabe? Eu louvo muito a Deus, eu peço muito esse coração a Deus, sabe? Temos que honrar os servos de Deus, temos que honrar os servos de Deus. Não podemos ser mais como aqueles que invejam as pessoas que Deus está erguendo. Já são poucos nessa terra, meu Deus do céu, já são poucos. Então não podemos invejar, não podemos mais colocar barreira, temos que realmente nos lançar e pegar junto. E eu estava falando até para o apóstolo, eu sempre via a forma que Satanás usa as mídias, os órgãos, né? As indústrias cinematográficas, as indústrias musicais, como aquilo está dominado pelas trevas. O meu desejo sempre foi, Senhor, coloque pelo menos altifalantes, telas no céu, que é um modo da gente, sei lá, divulgar o evangelho. Olha onde eu vim parar. Tá entendendo? E Deus meio que me usa nessa área, né? Amém. Sabe, Deus meio que me usa nessa área. Então eu sou realmente muito grato a Deus. O sentimento que me invade aqui é de gratidão, sabe? É de gratidão. E eu tenho fé que, sabe, a perseverança do apóstolo será honrada também, porque Deus também honra, né? Não que seja pela nossa virtude, nossa capacidade, sabe? Porque é tudo pela graça de Deus. Mas Deus também honra, sabe? Aqueles que o honram. Isso é verdade, sabe? Isso é verdade. E eu vejo muito isso na vida do apóstolo. Então, o sentimento, eu estou sendo impulsionado aqui a honrá-lo realmente, sabe? E isso é o que eu quero dizer, isso é tudo que eu tenho realmente a dizer, sabe? Então, eu estou aqui realmente, apóstolo, eu já abdiquei, né? Como disse Jesus, aquele que ama mais os seus pais do que a mim não é digno de mim. Então estou aqui, eu abdiquei, eu, sabe, abri mão de tudo e eu decidi morar aqui, né, e pegar junto com o apóstolo. Eu decidi que para mim viver é Cristo. Meus irmãos me conhecem, não me deixam mentir, eu não tenho ambições assim. Eu não penso, sabe, desde criança acho que foi Deus. Meu pai até me odeia por isso. Eu não penso, cara, eu sempre pensei muito assim das coisas de Deus. Minhas ambições não envolvem as coisas da sociedade, até porque eu sei que o sistema desse mundo já é sobre o maligno. Eu sei como Satanás governa isso, então eu nunca dei muita bola. Eu sempre, Senhor, me mostra só onde eu devo estar, com quem eu devo estar, e eu estou ali para abandonar tudo e fazer a tua vontade. Porque como Paulo falou, cara, vamos focar naquela glória incorruptível, sabe? Naquela glória incorruptível, e Deus é que exalta. Deus é que exalta. Então é isso que eu tenho a dizer, né? Espero ter falado realmente no vosso coração, que Deus abençoe a todo mundo. E é isso daí. Sou muito grato a Deus pela vida do apóstolo. Também conheci o irmão Aleph, né? Que estamos aí a caminhar juntos, 2 irmãos aqui perante o Pai espiritual. Glória a Deus, né? Somos felizes a Deus. E se alguém querer realmente tirar dúvida, querer realmente tirar prova, vem aqui. Vem aqui, vocês vão ver que tudo que estamos a falar aqui é verdade. Eis aqui o mau crítico. Então, obrigado pelo carinho, pela sua honra. Amém. Obrigado pelas palavras que o Espírito Santo te conduziu, né? Amém. O que às vezes nós mais nos entristece é a desonra, né? As pessoas não sabem nem nossa vida e querem falar da gente. Porque eu sempre procurei zelar do meu testemunho diante de Cristo, das pessoas da sociedade, viver uma realidade daquilo que eu falo, né? Eu não subo no altar antes de viver em oração, estar com Deus, para poder falar o que Deus quer para as pessoas. Amém. Isso é o mais importante. A gente estivemos estes dias gravando no monte, gravando uma devocional, umas curtas lá. Mas antes que nós fomos gravar, nós tivemos um momento de alinhamento poderoso no Espírito. Para Deus purificar as intenções e motivações do nosso coração, por que nós estamos fazendo aquilo. Amém. Porque se nós somos guiados pelo Espírito Santo, em tudo que nós vamos fazer, nós vamos prosperar. Porque a realidade de Deus está dentro disso. Deus, ele pode um dia abençoar tudo aquilo que ele move verdadeiramente o nosso coração, o nosso espírito, para fazer para a glória dele. Quanta manifestação da presença de Deus, nós gravando, fazemos as coisas, porque tudo fazemos de todo o coração para Deus, fazemos de todo o coração para abençoar vocês. Só que agora, nesse ano, eles realmente vão começar a conhecer o que anos de oculto Deus faz na nossa vida. E esse oculto de Deus começou a ser revelado, começou a ser expandido agora para a nossa nação. E eu quero compartilhar com vocês algumas palavras antes de encerrar essa live. Falar um pouco sobre mais a restauração do altar do teu coração. Exatamente um altar onde nós vemos as realizações das manifestações de quem Deus é.
E quando o altar do nosso coração está restaurado para a habitação da presença, vamos ver as realizações da vontade de Deus em nossas vidas. Por isso que é importante o Afonso vir para cá para consagrar o coração dele, o Aleph vem para entregar o coração dele a Jesus, para que o nosso coração seja purificado das intenções e motivações da iniquidade dessa vida, da ilusão desse mundo, da ilusão das redes sociais, da ilusão desse mundo de empreendimento, de mídia gospel e tudo isso. Nós precisamos encarar que Jesus, a realidade é Cristo, precisamos encarar que para ter Cristo precisamos orar. E Jesus disse: orai, vigiai e orai para que não entrais em tentação. Jesus nos ensinou sobre oração. Eu quero dar uma palavra sobre os últimos tempos e falar uma experiência que eu tive Deus, na Alemanha. Deus me levou um espírito, eu estive de frente com o anticristo, e ali eu pude ver aquele homem, e vi a nova ordem mundial chegando, e algumas coisas muito sérias acontecendo, e algumas experiências os irmãos vão contar aqui também, que esses dias aconteceu aí com a vida deles, e eu quero compartilhar com você sobre isso. Só que antes disso eu quero ativar mais ainda no teu coração, pelo poder da palavra de Deus, o temor, para que você volte a uma vida de oração, para que você volte a vigiar através de uma vida de oração. O que é vigilância? O que Jesus falou? Vigiar e orar para que não entre em tentação. A vigilância é uma posição espiritual, quando nós temos a capacitação pelo Espírito Santo de perceber os movimentos do mundo espiritual, tanto do diabo quanto que vem da vontade de Deus, tanto dos anjos como dos demônios, tanto do próprio Espírito Santo como do nosso próprio Espírito. A vigilância nos faz andar de acordo com a vontade de Deus, está interagindo com a sua vontade, orando de acordo com a sua vontade, vivendo de acordo com a sua vontade. Vigilância exige dedicação, exige sacrifícios para estar na presença de Deus. Para que verdadeiramente possamos vigiar no Espírito, precisamos sacrificar o Senhor. Eis-me aqui meu coração. Tem tanta coisa para falar para vocês sobre oração, irmãos. Eu sei que hoje não vai dar tempo, mas eu quero falar que a verdadeira oração, ela está sempre dentro do teu coração. Antes que eu chegue e dobre meus joelhos, eu deito no chão, aqui no altar onde eu estou aqui, onde eu comecei meu ministério, exatamente aqui, onde eu construí esse púlpito com meu pai. Eu lembro que na época a gente fez esse púlpito aqui, e aqui embaixo eu coloquei uma Bíblia, e essa Bíblia eu coloquei aberto no livro de Êxodo, santidade ao Senhor. O Senhor falou: filho, eu quero que você levante um ministério de santidade na terra para mim. Sede santo, meu filho. Eu abri ali na ordem para o sacerdote, para a nação de Israel, a santidade ao Senhor. Eu lembro que aqui que eu comecei tantas orações, orei tanto. Aqui um jovem pastor, que eu comecei como pastor, e aqui Deus foi me dando crescimento. Eu vivi na esfera dos 5 ministérios. Aprendi a andar no manto profético, no manto do pastor, no manto do evangelista, no manto do mestre. Tantas experiências que eu tive com Deus, evangelizando favela, entrando casa por casa, evangelizando traficantes, os demônios manifestando nas ruas. Ministrava culto aqui, porque a gente orava tanto aqui dentro. Quem ficava aqui de madrugada orando? Eu, minha mãe, minha esposa, alguns irmãos aqui do bairro vinham aqui para dentro para orar. Passávamos aqui madrugada orando, passávamos campanha de oração. Todo dia, 9 horas da manhã, o pessoal estava andando na porta aqui, já estava de joelho com a minha mãe aqui orando com a minha esposa. O pessoal começava a entrar e vinha orar aqui dentro. Ficávamos às vezes 2, às vezes 3 horas por causa do mover do Espírito Santo aqui dentro, orando, buscando a face de Deus. O que acontecia? Na hora que eu começava a dirigir, estava aqui dirigindo culto em cima desse púlpito aqui, os demônios manifestavam lá na rua. As pessoas, os vizinhos pegavam as pessoas, manifestavam, tinham que trazer aqui para dentro para ser libertas aqui. Quando nós estabelecemos um altar de oração, um altar de adoração, um altar de ofertas e sacrifício vivo na nossa vida aqui nessa terra, Deus pode trazer juízos e manifestação do poder dele contra as forças de Satanás. O Senhor pode julgar os demônios, as forças de Satanás que aprisionam esse povo, quando tem homens e mulheres que estabelecem o altar de Deus nessa terra por meio de uma vida de consagração do Senhor. Não podemos dar algo a Deus sem antes restaurar o nosso altar. Todo filho de Deus vai precisar edificar o seu próprio altar de oração na sua vida, para que possa conhecer quem Deus é e ter experiência com Deus. Às vezes você quer viver do altar de outro, não, viva no seu próprio altar. Edifique o seu altar na sua casa, edifique o seu altar de oração na sua vida, edifique a sua vida de comunhão e relacionamento com a presença de Deus. Não fica dependendo de unção de outro, busque a sua unção, porque Deus tem algo para fazer através da sua vida. E se você tiver um altar edificado na sua vida, você tem autoridade. Amém. Você tem poder, domínio do reino dos céus para trazer o governo de Deus sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua cidade, o que Deus designar que você faça. Glorificado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo que Deus faz nessa terra, tudo que Deus faz é através do homem, por meio de uma vida de oração, por meio da fé, pela lei da acumulação. Quando estamos orando com veemência, vai se acumular nossas taças de oração nos céus.
Quando não há orações suficientes, não há manifestações da glória de Deus. A lei da acumulação é uma lei onde eu aprendi durante anos a gerar testemunhos diante do altar de Deus, testemunho diante dos anjos, dos demônios, diante de Cristo, diante do Espírito dele, de consagração, de integridade, de dedicação, de uma vida sujeita a Deus. Aleluia. 1 Pedro capítulo 2, versículo 5. Apóstolo Pedro diz o quê? Que somos casas, pedras espirituais edificadas para a casa de Deus e sacerdotes para oferecer de sacrifícios agradáveis a Deus. Aleluia! O que é sacrifício agradável a Deus, irmão? Não estamos falando de lei, não estamos falando de religiosidade, não. Que sacrifícios é esse? Você é tudo no reino, é uma necessidade de uma troca. O que você está querendo de Deus? O que você está disposto a dar para Deus? Jesus disse que aquele que quer ganhar a sua vida perderá. E aquele que perder por amor de mim, achará, ganhará. Amém, Jesus. Tudo há uma entrega. O que você tem entregado a Deus para que você possa ver Deus se manifestando, te dando força, trazendo mantos, unções sobre a tua vida, dando graça para que você rompa na tua vida? Não, as pessoas elas não querem sacrificar nada, não querem sacrificar o tempo, não querem sacrificar, não querem ofertar, não querem dizimar, não querem honrar a casa de Deus, não querem honrar os homens de Deus, não querem limpar um chão. Irmãos, eu aprendi, desde jovem, eu limpava a igreja, eu chegava mais cedo para limpar a igreja, ajudar a minha igreja, desde adolescente, servindo ao meu pastor da igreja. Sabe, um dia, eu vou contar uma experiência para você aqui, meu Deus do céu, o Espírito Santo me ativou para falar isso aqui para vocês. Isso aqui serve para você, presta atenção nisso aqui. Eu lembro um dia, eu estava num culto, era uma sexta-feira. Nessa sexta-feira, culto de libertação nessa igreja, onde eu fui levantado até pastor. Era uma Assembleia de Deus naquela época. Eu lembro que o Senhor falou para mim assim, o Espírito Santo, amanhã, eu quero que você chegue aqui 8 horas da manhã, abra a igreja e venha orar aqui dentro. E eu falei, pastor, o senhor pode me prestar a chave da igreja para mim amanhã abrir a igreja da consagração? Vou limpar a igreja, vou ajudar aqui e vou orar antes de iniciar aqui a consagração? Pode, pastor, posso entrar? Ele falou, pode, meu filho. Pega a chave, fui lá com o irmão Douglas. Aí eu fui lá, peguei com o vizinho a chave. No dia seguinte, eu estava, antes de 8 horas da manhã, eu já estava no portão da igreja, abrindo a igreja. Eu abri a igreja. Primeira coisa que eu fiz, sabe o que eu fiz? Peguei a vassoura, comecei a varrer a igreja, um galpão grande, limpar a igreja. Depois que eu limpei, coloquei as cadeiras em ordem, coloquei a mesa de consagração em ordem. Peguei o óleo e comecei a ungir, abençoar cada cadeira do altar. Eu falava, Deus, só permita homens de Deus verdadeiros sentar aqui. Amém, Jesus. Deus, restaura o temor no teu altar, permita só homens e pessoas de Deus sentar sobre esse altar. Depois que eu acabei disso, eu dobrei o joelho ali perto da mesa de oração, eu ajudava meu pastor na oração, sempre do lado dele, das missionárias. E como um jovem diácono ali, eu estava ali orando a Deus. Quando deu 10h30 da manhã, meu pastor estava chegando na igreja. E ele entrou em torno de 10 a 10h30. E quando ele entrou, ele foi na direção da mesa de oração, ele dobrou os joelhos, ele era profeta. E o cara tinha uma sensibilidade tremenda muito espiritual. Quando ele dobrou o joelho do meu lado, ele falou, Deus, eu vi os céus abertos nesse lugar. E o Senhor recebendo as orações que aqui estavam sendo clamadas ao Senhor. E ele começou a glorificar Deus. E ele começou a orar, interceder pelo povo. As outras missionárias foram orar. Naquele momento foi começar a consagração. Eu sentei, eu ajudava a tocar na guitarra. Eu sentei, fiquei quietinho. O Espírito Santo falou para mim assim, você vai pregar hoje. Aleluia. Olha o que é orar, irmão. Olha o que é orar. Olha o que é você se entregar ao coração, a obediência ao Espírito Santo. E Deus, ele sonda as intenções do nosso coração para ver onde estão os nossos verdadeiros valores da casa de Deus. Tem pessoas só querendo poder, manifestação, dons e dons, mas não quer saber nem de ajudar a limpar a igreja, meu irmão. Pelo amor de Deus, que tipo de pessoa vai ser essa depois com os dons? Se a gente não aprende a ser servo, a servir em oração, servir nossos pastores, honrar nossas lideranças, eu não estou preparado para ser servido, nem para servir a Deus e com a unção dele no altar dele para as vidas das pessoas. Só vou me tornar mais um prepotência legalista, um cara que atrai pessoas para mim, sensacionalista, e não realista da presença, da glória de Deus, que leva o povo para a glória, a verdadeira presença de Deus, a realidade de quem Cristo é. E eu lembro, eu estava tocando, o pastor falou assim, Robson, ele virou para mim, você vai pregar hoje? Eu falei, tô ligado, pastor, toda a ligação aqui já, aí eu tava ligado. E naquele dia, quando eu peguei o microfone para pregar, a pregação não durou 5 minutos. 5 minutos. Eu abri a passagem onde Jesus ressuscitou, estava à beira lá do mar, lá da Galileia, lá, e os discípulos estavam pescando, Pedro, João, Tiago, o pessoal estava lá pescando de novo. E de repente, Jesus, ele apareceu e falou, amigos, o que vocês têm para comer, filhos? Eles pescaram alguma coisa? Nada. Agora lança a rede do lado direito. Lançaram 150 grandes peixes pelo pescado. Naquele momento Deus fez lembrar Pedro da sua origem, onde ele foi chamado na pesca maravilhosa. Pedro, quando ele pescou e viu a manifestação da glória, ele lembrou de onde ele saiu.
E ele olhou para Cristo e falou: é o Senhor. Ele saltou, ele mergulhou nas águas. Aqui está, grandes revelações, onde nós, quando olhamos para o Senhor, nós se lançamos nas águas do Espírito. Nós estamos disponíveis a mergulhar na presença do Senhor. Aleluia. Toda vez que Deus começa a manifestar a presença, glória, os sinais, uau, isso nos ativa a querer mergulhar no Espírito e ir de encontro ao nosso Senhor da glória. Aleluia. Agora eu vou falar uma coisa para vocês. E quando eu comecei a falar isso, eu falei: irmãos, sabe o que significa isso? Esse é o Espírito Santo. Quando nós obedecemos a direção do Espírito Santo, Deus, ele pode trazer a colheita, salvar almas. Quando eu comecei a falar isso, eu comecei a tremer assim no microfone, tremer na minha mão. Falei: irmãos, eu não sei se eu vou aguentar, só falei isso. Desceu o manto de Deus sobre mim. E um dos guardiões que hoje está na terra comigo, desceu do céu. Ele me cobriu de tanto poder. Eu fui passando assim a mão, meu pastor caiu no poder, todo mundo começou a cair. Eu fui passar no meio das missionários, o povo começou tudo a cair. Os jovens começaram tudo a ficar cheio do Espírito Santo. Eu lembro que outra menina, que era o diácono Jefferson, na hora, ele falou: meu Deus do céu, o Senhor me dá desse manto, o Senhor. Ele foi cheio do Espírito Santo, as pessoas sendo tocadas. E eu falei: meu Deus, o que é isso, Senhor? Eu falei: como é que isso aconteceu? O que é isso? Eu era um jovem, eu já entendia pessoal com os movimentos do Espírito. Naquela época eu não conhecia nada de Benihim, nada desses caras de poder, não conhecia nada desse mover, né? Neopentecostal. Mas eu era já cheio do poder do Espírito Santo e não sabia. Mas a inocência trazia as grandes manifestações, porque eu sacrificava para estar em oração na presença de Deus. Quer ver a manifestação, o céu se abrir, anjos serem liberados sobre essa terra? É quando estamos disponíveis para sacrificar, para orar na presença de Deus. Olá, macachora, macachora. Tudo que Deus faz é por meio da lei da acumulação de sacrifícios espirituais, que estamos disponíveis a servir a Deus com uma vida de devoção real na sua presença aqui nessa terra. Glória a Jesus Cristo. Olha o que diz Apocalipse capítulo 8, versículo 3 aqui. E veio um anjo e pôs junto ao altar, e tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que estava diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações do santo, desde a mão do anjo até diante do altar de Deus. Halavassoromacaia. O anjo trouxe a taça com as orações dos santos. Os anjos, ele colhe as nossas orações, os anjos estão nos observando, os anjos que são responsáveis para trazer mantos, e entregar homens, mantos de poder, de autoridade sobre essa terra. Os anjos, eles trazem esses mantos de autoridade e revestem os homens de poder na terra. Eu lembro no dia que eu fui batizado com o Espírito Santo e com poder, o anjo desceu do céu, e naquele dia, ele pegou no meu braço, e quando pegou no meu braço, aquele anjo, eu vi aquele fogo ao meu redor, aquele batismo de fogo. Eu vi com meus olhos nus. E era tanto poder que passava pelo meu corpo. Eles falaram que eu corria no monte, caí lá do barranco lá embaixo. Eu não senti nada de tão possuído do poder sobrenatural de Deus que eu estava. Dá glória a Jesus aí, meu Deus. Glória a Jesus. Isso aqui é para quem crê, tá, irmão? É para quem crê. Quem já viveu, já experimentou o sobrenatural, eu creio que você crê. Mas você que ainda não experimentou, que você possa abrir o teu coração para ter suas experiências com Deus e ver Deus transformar a sua vida, tua família, teus caminhos, trazer rompimento na sua vida. No reino do Espírito, nada acontece por acontecer. Quando oramos, trazemos as manifestações das coisas que não são para serem. Nada acontece por acontecer. Alguém já era em oração. Alguém estava orando, alguém estava buscando, alguém estava sacrificando para que as coisas se manifestem. Alguém pagou o preço. William Seymour passava de 5 a 7 horas por dia orando dentro daquele galpão onde tinha negócio que era depósito de bebidas. Ali virou a igreja do avivamento mundial da Rua Azusa. Evan Robertson, juntamente com as suas irmãs, as pessoas começaram o avivamento de Gales através da oração. Charles Spurgeon, John Wesley, Charles Finney, todos eles começaram através de uma vida de oração. Engraçado, nós olhamos muitos exemplos dos homens que passaram, mas os dos homens que estão aqui atualmente nós não. Tantos que estão vivendo de oração. Hoje poderíamos entregar tanta vaidade desse mundo, tanta tecnologia, tanta distração, mas estamos entregando tudo a Deus, largando a vaidade, largando o aprisionamento dessas questões de tecnologia, o aprisionamento das coisas desse mundo, a vaidade desse mundo. Nós estamos largando para encontrar Deus. Isso é sacrifício. Amém, Jesus.
Quando estamos cheios do poder da oração, nossas mensagens, nossas pregações serão cheias do Espírito. A nuvem do Espírito não se derrama enquanto não estiver carregada de sacrifício, de oração, de dedicação à presença de Deus. Quer ver a nuvem do Espírito Santo manifestada, a glória dele? Irmão, a pessoa não sabe nem o que é a nuvem da glória de Deus, cara. Quando a nuvem do Espírito Santo desce, já deixou em ambiente, eu vejo milagres a qual eu nunca vi. Eu vejo nível de libertação a qual eu nunca vi. Que a unção natural de homem não posso superar, somente no nível da glória de Deus eu posso superar. A pessoa fala, a nuvem do Espírito Santo está aqui só porque eu ponho o cara no Espírito. Não, a nuvem do Espírito da glória de Deus, quando vem, transformação começa a acontecer instantânea. Quando a nuvem da glória de Deus está no ambiente, os demônios começam a ser julgados. Milagres, maravilhas, transformação, poder verdadeiro começa a se manifestar. Levar assim, dedicação, eu sinto o fogo do Espírito Santo, a unção, a força. A persistência vai estabelecer o teu rompimento na sua vida de oração. Você começa a persistir, você vai romper na sua vida. Qual é a área na sua vida que você tem que romper de oração? Quais as áreas que você precisa que ver Deus agir na tua vida, intervir na tua vida, na tua família, nas tuas finanças, no teu emprego, na tua empresa, seja o que for, tudo, você vai ter que persistir em oração, até que os céus começam a se romper. Elias orou, e orou, até que os céus se abrissem. Glória a Deus. E não vamos endeusar Elias não, tá? Por isso que o apóstolo Tiago diz na epístola de Tiago, Elias era um homem sujeito às mesmas paixões do que nós. Mas ele orou tendo fé, e os céus se abriram, e a chuva desceu sobre a terra. É isso que faz a diferença. Somos homens sujeitos às mesmas paixões desse mundo. Elias era sujeito às mesmas paixões desse mundo, mas era um homem de sacrifício na presença de Deus. Se queremos fugir da corrupção, da escravidão desse mundo, fuja para um lugar de oração. Encontre um lugar de oração na sua casa, seja no monte, seja onde for, mas vá para a presença de Deus. E vamos parar de ser críticos, céticos. Esse negócio de orar dentro de quarto, orar dentro do monte, irmão, nós nos encontramos a presença de Deus aonde for, mas existem lugares específicos, Deus gera mantos específicos, nível de revelações específicas. Deus levou Elias para os desertos, para os montes, levou Moisés para os montes, para o deserto. Deus leva os seus profetas para lugares escondidos para se revelar e se manifestar aos seus profetas. Deus leva você para dentro do teu quarto para se manifestar para você. É onde Ele te mover. Segue o Espírito Santo. Isso é mais importante para a tua vida. A persistência estabelece rompimento. A consistência gera hábitos que geram um impulso no nosso espírito, nos dando força diária para permanecer na oração. A perseverança causa mudança nas coisas imóveis. Se tu perseverar em oração, as coisas que pareciam imóveis, as montanhas que não saíram da tua vida, vão começar a sair. Glória a Jesus. Consistência na presença em oração gera resistência na batalha espiritual, para que não venhamos desistir da nossa fé que nos foi dada. Glória a Jesus Cristo. E quando nós temos persistência na presença, gera fé violenta. Aleluia. Eu não vou parar até que o céu se abra. Oh, Ramanash. Quando persistimos na oração, criamos uma atmosfera de relacionamento com o Espírito Santo. Você vai para o teu serviço, essa atmosfera vai com você. Você vai para a igreja, essa atmosfera entra com você. Você vai na rua, essa atmosfera está com você. Porque queremos a atmosfera do Espírito Santo, temos que orar. Outra coisa importante. No livro de Isaías, o Senhor diz: a minha casa será chamada casa de oração. Abra Isaías capítulo 55. A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Igreja, a casa de Deus é o lugar onde se relacionamos por meio de oração. As pessoas querem adorar muito, mas oram um pouco. Aleluia. Cara, a oração é interessante, que ela só pode ser aceita se tiver realidade de entrega. A adoração podemos adorar de boca para fora, mas a oração não. Quem quer orar, a oração ela exige sacrifício. Exige você renunciar a hábitos carnais, exige a gente renunciar os apegos às coisas do mundo, ao WhatsApp, ao Facebook, essas coisas que vão tudo ficar por aí. E se apegar a Deus. A atmosfera do Espírito Santo.
Eu lembro que com 19 anos eu escrevi nesse livro que nós vamos lançar em outubro, livro Buscando o Espírito Santo com a Mente Renovada. Olha, tá saindo aí fresquinho, chegando a editora King, o negócio vai ser poderoso para abrir a mente, a mentalidade espiritual desse povo a respeito da pessoa do Espírito Santo. É um livro muito didático, um livro muito bom para quem possa edificar, abrir a sua mente para ter relacionamento, evitar enganos, exagero, a questão da pessoa do Espírito Santo e como ter um relacionamento eficaz com a pessoa do Espírito Santo. Glória a Jesus. Biblicamente, tudo pauta na palavra de Deus, eu creio que vai edificar muito a sua vida. Mas aos meus 19 anos, quando eu encontrei a realidade da pessoa do Espírito Santo, eu lembro que naquela época, eu estava orando tanto, eu fazia a mesma oração continuamente, pedindo a Deus que revelasse o seu amor para mim, que me ensinasse a amar as pessoas, que me ensinasse a ter vida de oração na presença dele. Naquela época eu lembro que eu estava carregando uma atmosfera comigo, só que nem eu sabia ainda. Eu não tinha entendimento dessas coisas, cara. Mas eu buscava com a inocência do meu coração, eu queria Deus, me revela. Eu era chato. Eu falei, Deus, eu acho que Deus falava, esse cara é muito chato. É isso mesmo, tu tem que ser persistente na presença, aleluia. Tem que importunar o papai. Senhor, me dá, papai, me dá a tua presença, me dá força para orar. Eu quero a tua presença, eu quero. Glória a Jesus Cristo. E sabe o que aconteceu com aquela atmosfera da presença? As pessoas entravam na minha sala, começavam a chorar sem falar nada. Eu estava lá adorando as pessoas, quando eu olhava para as pessoas e eu perguntava o que você precisa, elas já começavam a chorar. Eu não precisava falar de Deus, não precisava falar de nada. Deus já estava ali presente e podia tocar nela. Eu comecei a entender um pouco mais sobre a plenitude. Só que só agora eu vim desenvolver um entendimento mais completo. E eu ainda tem muita coisa para me aprender sobre Cristo, a plenitude, porque, irmão, é muito profundo. Se não é Deus que move meu espírito, eu não posso falar disso, porque não é uma coisa que humanamente a gente pode falar, aprende em seminário de teologia, ou você ouve um pregador falar, meu irmão, uma coisa que só Deus pode te dar por experiência viva, é a verdadeira sabedoria, é aquela que você experimenta a revelação de Deus e a transformação que Deus dá na sua vida, através de andar na presença de Deus, é onde você conhece Deus por experimentar Deus. Essa é a verdadeira sabedoria que um homem de Deus carrega, é quando ele experimenta a palavra viva, é quando ele experimenta a manifestação de Deus na sua palavra. Eu lembro que daquela salinha onde eu trabalhava há 19 anos, foi um dos lugares onde mais vi Deus se manifestar para as pessoas, no ambiente onde estava, no ambiente normais. Pessoas eram batizadas com o Espírito Santo ali dentro. Sabe o que é engraçado? Chegou um tempo que as pessoas, no horário do almoço, algumas enfermeiras, cristãos, alguns irmãos, eles saíram no horário do almoço comigo, ia lá pra sala falar com o Robson, ficar ali comigo com o jovem ali, porque o cara falando de Deus, eu orava ali dentro, nós falávamos dos mistérios espirituais. A presença de Deus, ela atrai as pessoas para Ele, ela gera fome, ela gera sede nas pessoas que entram em contato com essa atmosfera, se ela está sobre a sua vida. Se a atmosfera do Espírito de Deus está gerada sobre você, pessoas vão chegar perto de você e vão ser ativadas. Amém. Pessoas vão sentir fome e sede do Deus que você fala. Quando você abrir a tua boca vai sair a verdade e o Espírito Santo vai poder testificá-la e tocar no coração de pessoas. Nunca se esqueça da lei da acumulação. Você precisa acumular testemunho nas regiões celestiais. Sacrifícios espirituais geram testemunhos. E esses testemunhos habilitam você a ter acesso. Porque só quando eu tenho um testemunho diante de Deus, eu posso ter acesso e não posso ser impedido por Satanás de receber as coisas celestiais. Testemunho. Muitas coisas, Deus foi gerando cada vez testemunhos mais poderosos na minha vida. Demorei anos para ser gerado em justiça, integridade mais profunda e conhecer a presença da santidade, da glória de Deus, mas teve que gerar, sacrificar. Não pude parar. Você não pode parar. A prova daquilo que você realmente deseja com Deus vai ser demonstrada pelo que você está disposto a sacrificar para Ele. Você quer? Os momentos da guerra, os momentos das lutas, muitos param e retrocedem. Esse é um mal dessa geração. Querem tudo instantaneamente, querem que tudo aconteça como um passe de mágica. O mal dessa geração também é outra coisa, porque nós estamos vivendo um mover de avivamento do Brasil, de mover do Espírito. Eles vão lá e experimentam rapidamente aquilo ali.
Mas sabe, porque eles não pagaram o preço daqueles, eles não dão valor. Muitos não dão valor que tem o movimento do Espírito. Já ministrei a igreja, pessoas foram ativadas, o poder sobrenatural de Deus desceu. Muita gente foi cheia do Espírito Santo, curas, libertação. Mas cadê o mover? Se perdeu, se estancou. Porque não eram pessoas que sacrificavam, não deram valor às coisas espirituais. Pessoas que não sacrificam na presença de Deus não dão valor ao Espírito Santo, não dão valor à unção, não dão valor à santidade, não dão valor à palavra. Quando nós não experimentamos a Deus, nós não damos valor ao que Deus está falando, ao que Deus quer de nós, não damos valor à unção, não damos valor aos profetas, não honramos. Isso é uma coisa séria. A casa de Deus foi chamada para ser, e a minha casa será chamada a casa de oração para todos os povos. Aqui está o primeiro princípio da igreja. A igreja é levantada para ser uma casa de oração. A igreja está sendo casa de show, casa gospel, casa de moveres, casa de adoração, casa de ensinamento, mas não está sendo casa de oração. Bom, eu sei por uma coisa, os antigos profetas conheceram Deus por meio da oração. Moisés escreveu o livro, o Pentateuco, porque ele conhecia Deus. Deus citou para ele o livro de Gênesis, ele escreveu o livro de Gênesis. Eu sei de uma coisa, Daniel, ele deixou os relatos da sua experiência com Deus, hoje virá fundamento para nós. Mas o que adianta ser fundamento para você se você não tiver revelação e experiência com aquilo ali? Não vale de nada. Se você não buscar a realidade, aquilo ali se manifestar para você, é só mais uma história. Precisamos cair nessa realidade que muitas pessoas estão fazendo do Evangelho só palavras. O Evangelho, ele não é só palavras escritas num livro. O Evangelho é experimentar da realidade daquele que enviou o seu próprio Filho para viver dentro de nós. O Evangelho é viver e experimentar de quem Deus é na nossa vida. É viver as boas novas de Cristo todos os dias na nossa vida. Amém? Que Deus ele possa abençoar vocês. Os irmãos querem falar mais alguma coisa que sentiu no coração? Vocês podem falar à vontade. Não. Mais alguma coisa, Walif? Queria responder alguns irmãos? Vamos ver. Irmãos, se você quer deixar alguma pergunta agora aí para nós, aproveita esse momento. O irmão Walif vai estar aqui olhando aqui agora e vai falando. Amém? Dá um minuto aqui para vocês e nós vamos fazer a pergunta. Fazer umas perguntas e já vou orar por vocês para ativar esse fogo na tua vida, se você quiser. Não importa a distância onde você está. Nossa, tem irmãos que a gente ora do outro lado do mundo, cara. Que coisa. Quando o meu espírito se conecta com eles, a fé, cara, ativa. Aí eles falam, bosta, o negócio aqui tá forte. Caiu, mano. Caiu a unção aqui. Por quê, irmão? Porque o coração, você pode estar aí agora me ouvindo, mas não está ouvindo com o coração. Mas se você tiver com o coração, essa unção já está te tocando. O que eu estou te falando, o Espírito Santo já está te edificando. Choriamassambracaia. Ele está falando aí? Alguém? Vamos lá? Vamos ver. Beleza, pastor Reginaldo Reis, eita glória a Deus, aleluia. Irmão, você que está aí online, rapidamente. Irmão, pastor Reginaldo Reis está aí no nosso chat aí. Pastor Reginaldo Reis, nós estamos entrando numa unidade ministerial. Nós teremos o evento Retiro de Restauração de Sacerdote, 3 dias, num local, num sítio lá em Manaus, no dia 14, né? 15, 16, 17? Não, em Manaus 11, é dia 11, 12, 13 a 13. Isso, 11, 12, 13 de outubro de 2019, Retiro de Restauração de Sacerdote em Manaus. Povo de Manaus, pessoal daí de perto, irmão, o negócio vai ser bom, é glorioso. Deus já tem me dado visões, revelações para levar as águas do Espírito, o fogo do Espírito para o povo de lá. Pode falar? Bispo de novembro em Brasília. Em novembro, Bispo Petula. Eita, glória a Deus, filha. Em Bispo Petula, glória a Jesus, minha filha. Dia 15, 16 e 17 de novembro de 2019 estaremos com a conferência de restauração de sacerdotes em Brasília, na comunidade apostólica Cairóis, com o nosso bispo Alex, Bispo Petula de Taguatinga. Você que deseja mais informação, você pode mandar contato com a nossa assessoria ou os links que vai ser postados esses dias agora da chamada aí. Nós vamos estar levando o manto de restauração. Seria um dia de libertação, restauração, impartição, transformação por meio da revelação da palavra de Deus para nossas vidas em Manaus e em Brasília. Glória a Jesus. Eu creio que vai ser maravilhoso, vai ser muito poderoso. Lembrando que em Brasília vai ser dentro do templo na igreja, por isso nós tocamos conferência. E em Manaus vai ser um retiro, porque serão 3 dias num ambiente onde você vai ter comida, vai ter tudo ali dentro, ok? Mas você que deseja ir para Brasília, ali tem hotéis perto, os irmãos vão estar te auxiliando da melhor forma e vai ser bênção para a sua vida. Glória a Jesus Cristo. Amém, irmãos? Tem uma pergunta aqui, vamos lá. Vai, mano. Como busco batismo no amor ou como perseverar em oração em línguas?
Vamos lá, Luiz Eduardo Amaral. Como perseverar em oração em línguas? Inclusive, Luiz, nós vamos estar liberando essa semana 2 vídeos falando exatamente sobre isso. No devocional sobre perseverança na oração em línguas. Vamos falar alguns segredos ali. A questão, tudo está no nosso coração. Tudo que você só pode encontrar a realidade, a força da oração em língua fluir naturalmente na sua vida se o teu coração estiver aplicado nisso. Uma coisa que é muito importante é a disciplina do coração e da mente. Né? Você vai ter que aprender a esvaziar muito seus pensamentos quando você entrar na presença de Deus. Você vai ter que aprender a consagrar seu coração antes de dormir, na hora que você levantar, falar com Deus constantemente no seu coração, orando em línguas, mas falando com Deus no seu coração. Escute, antes de eu receber muitas coisas sobre a oração em línguas, eu já tinha um batismo de poder, eu já tive manifestação, eu conheci o amor de Deus, eu recebi um batismo de amor tão glorioso aos meus 19 anos, e eu nem sabia o que era oração em línguas ainda. Eu orava em línguas, já tinha isso, mas eu orava meia hora, poucos dias. Hoje eu já passei a orar 4, 10 horas por dia. Ok? Mas hoje eu estou mediando, eu oro em línguas, intercedo, eu tenho que fazer tudo ao mesmo tempo, entendeu? Então minha vida de oração, minha vida se tornou uma oração desde que eu levanto, que eu vou deitar, estou sempre ligado com Deus, todo momento parando e orando. É sempre importante, irmão Luiz, que você pare momentos no teu quarto para orar. As pessoas querem orar durante o dia, na rua, isso é bom. Só que o melhor momento é quando você pelo menos dedica 1 a 2 horas por dia. Deixa que comece no pouco, que Deus vai te dar força, edificar, treinar, disciplinar a sua carne, seu coração, sua mente, para se estabelecer na oração em línguas. Exige disciplina, dedicação, até que você se firme poderosamente sobre a oração em línguas. Glória a Jesus Cristo. Vamos lá. Vanessa de Albuquerque Lopes. Oh, glória a Deus, irmã. Mas Vanessa, só que está perguntando como busco o batismo de amor. Caraca. É muito simples. Como busca o batismo de amor? Quando você vai para a presença de Deus, você dedica-se a pedir esse amor de Deus. Eu, quando eu recebi o batismo de amor, a primeira vez que eu recebi, eu lembro que a única oração que eu fazia: Senhor, me ensine a te amar de todo o meu coração, com toda a minha alma, de toda a minha força, de todos os meus pensamentos. E me ensine, Senhor, a amar o meu próximo como Tu me amas. Senhor, me dê o Seu amor pelo meu próximo. Era só isso que eu pedia. Eu pedia, se você crê, você recebe daquilo que você está buscando. Por isso que no livro de Tiago, no capítulo 1, se você está faltando sabedoria, peça com fé, não duvidando, né? Porque o que duvida é como a onda do mar, que sobe, logo desaparece e se esquece. Você, para receber o batismo de amor, para receber o batismo com fogo, para receber o batismo de revelação, de poder, seja o que for, tudo você vai precisar persistir naquilo que você está crendo. Se você crê no batismo de amor, dedique-se o teu coração, bata, peça, procure, até que te seja dado. Aleluia! Glória a Deus! Diz para ela que... Sim, pode falar. É uma bem-aventurada. Fala aí, valeu. Qual é o nome dela? Vanessa Lopes. Vanessa Lopes? Albuquerque, isso. Vanessa de Albuquerque. Vanessa de Albuquerque. Eu proclamo bem-aventurada porque você aspirou o maior dos dons espirituais, o dom do amor. E é isso que Paulo nos aconselha, né? E só o fato de você já manifestar esse desejo, já vejo vestígios de que Deus já está imputando isso em você. Então eu proclamo bem-aventurado. Agora pega o que o apóstolo falou e vamos embora. É isso daí. E eu queria recomendar a você Mateus 5, 6, 7, 1 Coríntios 13 e Gálatas 5. São as passagens que eu mergulho o meu coração, né? E na medida que você for meditando em cima dessas passagens, mais o teu coração é transformado a essa essência, né? E você começa a ver essas palavras realmente, né, a moldar em ti a essência de Cristo, né, digamos assim. E é isso daí. Deus abençoe. Amém. Irmão Alexandro, ok? De Cachoeira do Sul, ele diz aqui: como libertar minha alma das frustrações e traumas para que o Espírito seja ativado e eu venha ter mais sensibilidade ao Pai no momento da oração. Irmãos, muito bom, irmão Alessandro, quando você encontra realmente uma pessoa que tem autoridade. Essa pessoa que tem autoridade para ministrar sobre a sua vida, isso já te facilita muito, porque nós trabalhamos muito na libertação, mas eu não posso publicar às vezes muito vídeo disso, que não é o tempo também, mas nós trabalhamos muito na libertação. Nosso ministério é um ministério de restauração, de libertação e restauração. Então é uma das coisas que nós mais trabalhamos aqui na restauração da alma, libertação de traumas e muitas outras coisas. O nosso conselho é: você tem que aprender a orar e como entrar nessa esfera de oração para trazer rompimento e libertação da sua alma, ok? Por isso nós temos até um módulo 1, né, restauração e reconciliação, onde nós ensinamos sobre isso, rompimento de trauma, rompimento de prisões, né? Essas coisas, temos seminários que nós damos para ensinar esse caminho, como você fazer, e também ministramos sobre a sua vida. Só que é importante você buscar o conhecimento de como orar nesses casos da sua alma, mas sempre peça o Espírito Santo, sabedoria e revelação, né, na oração, e peça ele curar a sua alma, se manifestar, trazer cura
interior. Mas importante mesmo, se o Senhor quer acelerar esse processo, bom seria que o Senhor conhecesse alguém que tem autoridade para ministrar sobre a sua vida e te ajudar. Isso é muito importante, ok? Mas como na minha forma, eu busquei minha autolibertação, aprendi durante anos, né? O meu espírito buscava tanta Deus, eu buscava tanta Deus no espírito, que eu via áreas de cativeiro da minha alma, geracionais, coisas assim, e o Senhor foi rompendo, quebrando, eu fui vencendo muitas estruturas de principados e coisas que tinham dentro da minha alma, as iniquidades, que eu comecei a romper muitas feridas e traumas de paternidade, muitas coisas. Deus foi me restaurando, entendendo? É importante que o Senhor busque intensamente a presença de Deus. O jejum é muito importante na restauração do quebrantamento da alma e na restauração da alma. Jejuar. Uma vida de jejum, ela te ajudará muito nessa questão. Se você jejuar para a cura e restauração da sua alma, faça isso com sabedoria. Deus ele vai te abrir esse caminho e com certeza o Espírito Santo te guiará para que você consiga romper na sua alma e ter uma vida mais sensível ao papai. E peça a sensibilidade do Espírito Santo. Isso é muito importante, que eu sempre peço isso a Deus. Glória a Deus. Vamos lá. Tem mais alguma pergunta, irmão, queria fazer aí? A nossa irmã Eliane Roberto aqui, ó. Após quando você vai vir no estado do Paraná? Eu não sei. Vou demandar. Amém? Às vezes o pessoal pergunta daqui da minha cidade: após quando você vai pregar aqui em Nova Iguaçu? Irmão, quando abrir o ministério eu prego. Deus não me autorizou mais ministrar em nada. Eu estou esperando Deus me liberar, né? Mas vamos estar em estado de Manaus. Eu creio que em breve Deus também tem me revelado Paraná, como já me mostrou também visão. Eu creio que nós vamos entrar nessa cidade, as terras que Deus tem me revelado. E é um dos lugares onde nós vamos entrar para levar o poder sobrenatural de Deus. Eu creio que esse manto vai chegar nessa cidade em nome de Jesus. Bom é vocês orar para que Deus ele possa abrir esse caminho. Vamos lá. Irmão Douglas, ore pela vida dos integrantes da banda Gênesis 12. Saudade de vocês, filhos. Glória a Deus, glória a Deus. Pastora Luciana, eita, glória a Deus. Manda um abraço aí pro nosso amado pastor André, pastora Luciana, tá aqui, ó. Tiveram experiências sobrenaturais no monte lá com a gente, foram experiências maravilhosas, né? Realmente esse casal, um casal amigo, tiveram acesso, né? E subimos aos montes, vimos acampado, vimos coisas juntos lá, muito forte, né? Pastora Luciana, glória a Jesus. Irmão, se não tem mais pergunta, então nós vamos partir para a oração agora, amém? Vamos partir para a oração. Você que está conectado conosco, agora se prepare aí. Vamos orar? Vamos orar, vamos orar, vamos orar. Glória a Jesus. Irmãos, nesse exato momento, há uma dimensão que o Pai tem nos dado uma graça, novos mantos. Enquanto eu começar a orar aqui, você que vai estar com o seu coração, seus pedidos, você que está enfermo, você que precisa de liberação financeira, você que precisa de liberação, seja o que for na tua vida, o amor do Pai, existe graça suficiente para você. Basta você crer agora junto a mim e nós unimos em oração. Eu quero orar pela sua vida, quer dizer que todos que estiverem online venham ser tocados, ainda que eu não ore pelo teu nome, eu vou orar pelos que estão conectados no mesmo Espírito, amém? Ainda que eu não veja o teu nome, eu quero orar para que Deus libere essa unção, a presença dele te toque, que novas revelações ela possam impartir na sua vida e essa questão de oração seja ativada em você, glória a Jesus. Meu Deus, eu estou falando isso, o Espírito Santo é tão maravilhoso, cara, como é que eu posso agradecer a Deus por isso? Não tem como, eu falei, Deus, nada que eu possa falar, assim, e nem me dedicar a se servir, eu posso ter como agradecer pela presença da glória de Deus. Amém. Meu Deus do céu, eu estou falando com vocês aqui, Deus já está trabalhando, Ele já está tocando agora em vocês. Nesse exato momento, o Senhor já está tocando em vocês agora. Há um fogo do Espírito, há um manto. Nós estamos pregando pelo Espírito Santo aqui. O Espírito Santo nos moveu e exatamente nesse momento eu vou estender as mãos. E quando eu estendo as mãos para esse vídeo, você que está do outro lado, se prepare para receber. Você que está enfermo, você que precisa ser renovado, você que precisa ser tocado. Tu fala, você que deseja desse manto de oração, ter mais dessa unção, é o que jorra mais na nossa vida. É o que eu quero impartir para vocês. Você pode receber mais dessa unção. E você ter mais força para orar e começar a unção. Escute, existem unções que vêm, que ela nos habilita no tempo do refrigério, até que nos apropriemos da força necessária para nos manter em algo que aquela unção foi delegada por um tempo transitório na nossa vida. Às vezes tem pessoas que vinham assim, no evento que eu estava assim, elas recebiam uma unção, ficavam por meses, né, outras semanas, e aquilo se estancava depois. Mas ele nos entende que existem unções que são transitórias e provisórias, até que ela entre naquilo que pertence a ela. Amém, amém?
Então, unções aqui você pode impartir, pode ser aquela transitória, mas ela vai te ajudar você a romper em alguma coisa que você precisa. Mas alcance o que Deus tem para você. Isso é muito importante. Desenvolva o que Deus tem para você. Pai, nós glorificamos e entramos diante do teu santo altar, ó Pai, da tua santa presença nesse momento, Senhor. Pai, eu quero subir diante do teu altar. Eu quero levar, Senhor, diante do teu altar a minha vida, a vida do Afonso, a vida do Aleph que está aqui. Pai, a vida de todos os nossos filhos espirituais, ó Pai. A vida, meu Senhor, do pastor Reginaldo Reis, da Mara Reis. A vida da Bispa Petula, do Bispo Alex, meu Senhor. Eu quero levar diante do teu altar todos os filhos espirituais da Elisete de Goiânia, todos os que estão assistindo de Goiânia, todos que estão assistindo de Brasília e de Manaus, todos que estão assistindo do Rio de Janeiro, de São Paulo, Senhor. Todos que estão assistindo dos outros estados do Brasil agora, que estão conectados conosco, meu Senhor. E aqueles que ainda ouvirão essa live até o fim, Senhor, e chegar nesse momento da oração, eu também já deixo, Pai amado, diante de Ti o meu pedido, que essas pessoas que virão depois venham ser tocadas na mesma unção, na mesma graça, no mesmo favor. Olamandi Kalasurika Narasambroshita Namakapa Narasou Rafapelia Garamasurika Narablasuri Comanda Sorobokatia. Senhor, eu oro no nome de Jesus Cristo, Pai, que esse fogo, essa unção, ela venha a ser tocada agora, impartida, que a realidade da Tua presença venha a ser manifestada sobre cada um de nós. Elevar-se a lamande comandasúria. Senhor amado, Nelassi, Anderemão, de Comanassuri, Calabraçou, Pai, eu levo diante dos teus tribunais, Senhor, essas vidas do teu altar celestial. Eu clamo pela tua justiça, o teu amor por essas vidas. Pai, ativa o espírito desses que estão conectados na mesma fé comigo agora, Senhor. Senhor, que esse fogo seja, Pai, tangido sobre a vida deles. Seja impartido, meu Senhor, a força, a unção, o manto de oração sobre eles, meu Senhor. Ativa o Espírito. Ativa, meu Senhor amado, a unção, a força, dê graças a cada um de nós, Senhor, para que venhamos orar, Senhor, e não desfalecer, Senhor. Para que venhamos orar e não venhamos desfalecer, para que venhamos permanecer diante do Senhor até que o céu seja aberto, até que venhamos, ó Pai, herdar as nossas heranças por promessas, ó Senhor. Eu oro nesse momento para que cada filho e filha do Senhor que está conosco até agora, Senhor, sejam visitados pelos seus anjos. Espírito Santo, desça esse fogo. Esse fogo levação de cômia, esse fogo da tua unção sobre a vida dos nossos irmãos agora. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, haja cura, haja milagre agora, haja rompimento na alma, no espírito, na mente, no coração de cada um. Senhor, no nome de Jesus Cristo, liberte agora essas pessoas. Liberte, Pai. Traga a libertação dos caminhos. Traga a libertação, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, lança por terra todos os espíritos de enganos, manipulações dos tronos, das forças ocultas de Satanás contra esse povo, Pai. Abre os olhos espirituais dele para a sua verdade. Não deixa, meu Senhor, teu povo ser confundido e nem enganado. Eu peço que os seus anjos venham os fortalecer. Os seus anjos venham a descer sobre eles nessa noite. Ó Pai amado, que milagres agora comecem a acontecer. Em nome de Jesus. Aquele que era surdo de um ouvido comece a ouvir agora em nome de Jesus Cristo. Espírito Santo, toque-lhes com o seu poder agora. Em nome de Jesus Cristo. Restaure a visão, restaure a saúde, restaure o sangue, restaure, meu Senhor. Restaure. Arranca-lhe a dores, arranca os fardos, arranca os pesos. Em nome de Jesus Cristo. Ravasambocochata. Rakataramasuri calabraçanderebocodossaia. Pai, eu oro pedindo no nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que o fogo do teu Espírito venha ativar a vida de oração de cada um dos teus filhos agora. Conceda-nos força, graça para orar. Conceda esse povo a força para te buscar. Conceda, Pai. Para orar sem cessar. Orar sem cessar. Orai sem cessar. Senhor, que o temor e o amor ele entre no coração de cada um dos teus filhos agora. Em nome de Jesus Cristo nós pedimos, Pai. Perdoe os pecados, Pai, as iniquidades dos teus filhos. Pai, mostre para eles, aos olhos do Espírito deles, as áreas que eles precisam se consertar. As áreas que necessitam da tua justiça. Santifica-nos na verdade. A tua palavra é a verdade, Senhor.
Senhor, no nome de Jesus Cristo, que essa pessoa comece a ser curada agora, toda fibromialgia desapareça das mãos agora. Desapareça agora no nome de Jesus Cristo. Orevassuri comando suri calabraia. Ramassur recande ligisandria. La fatenia galamanturi colobossu derebele calamassoro bacaia. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, eu oro, ó Pai, para que o repouso da sua presença venha agora sobre teus filhos, ó Pai. A sua paz desça sobre cada um de nós agora. Que reine sobre nós a paz de Cristo, Senhor. Haja uma liberação, Senhor, financeira, liberação dos nossos caminhos. Então, as riquezas da tua graça venha sobre nós, ó Pai. E por essa causa eu me coloco diante do Senhor que toma toda a família no céu e na terra pelo nome. Eu te peço, segundo as tuas gloriosas riquezas, Pai de meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o Senhor venha nos fortalecer com poder no íntimo do nosso espírito, pelo teu Espírito Santo, ó Pai. Para que Cristo habite pela fé nos nossos corações, para que sejamos arraigados e fundamentados no amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejamos cheios de toda a sua plenitude. Ora, o Senhor que é poderoso para fazer abundantemente mais além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o teu poder e que nós opera. Ao Senhor seja honra, glória e louvor na sua igreja, meu Senhor. Também eu oro pedindo ao Senhor, Pai, segundo as tuas gloriosas riquezas, conceda-nos no teu pleno conhecimento de quem tu és, o teu espírito de sabedoria e de revelação. Ilumina os olhos do nosso entendimento, para que resplandeça a luz da vocação a qual nós fomos chamados em ti, e quais as gloriosas heranças da tua glória sobre nós que somos os teus santos, e quais as riquezas, meu Senhor, dessa glória, elas venham a se manifestar sobre nossas vidas, e a soberania e a grandeza do teu poder que opera sobre nós, ó Pai. Esse mesmo poder que manifestou em Cristo venha a manifestar cada um de nós agora. Eu oro diante dos teus tribunais, ó Pai. Nós declaramos, ó Pai, agora que toda morte seja destruída agora, o poder da morte, as assolações de Satanás. Envia anjos nessa noite para batalhar a meu favor, para batalhar a favor da tua igreja, para batalhar a favor do teu povo, para batalhar o nosso favor, nossos caminhos, ó Pai. Guarde as nossas vidas, sustenta-nos conforme a tua palavra, para que venhamos viver e não nos deixe ser envergonhados da nossa esperança em ti. Irmãos, nesse exato momento, eu sinto as minhas pernas tomadas de uma glória. Eu não sei dizer como expressar o que eu sinto. É como se líquido, água, vento tomassem minhas pernas. Eu não sei também agora que nesse exato momento eu percebo no meu espírito uma unção de milagres, uma energia sobre o meu espírito extraordinária, que nesse momento o Senhor começa a curar pessoas agora. Escute, você que vai ser curado, deixe o teu testemunho na página, deixe o teu testemunho, é no nome de Jesus Cristo agora. Essa unção de milagre está se manifestando sobre mim agora. Em nome de Jesus Cristo. Que unção extraordinária. Graças e louvor sejam dados. Que unção maravilhosa. Eu libero agora, Senhor, milagres, rompimento financeiro, milagres na sua saúde, milagres criativos na nossa finança, sobre a finança de vocês agora. Milagres criativos, rompa-se agora. Suas dívidas estão pagas, eu declaro agora que toda perturbação ela é destruída agora. Receba o suprimento sobrenatural para a sua vida agora. No nome de Jesus Cristo, seja curado agora. No nome de Jesus Cristo, seja restaurado as suas pernas, seus ossos, a saúde. Seja restaurados agora. No nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus Cristo. Eu sinto anjos aqui, uma força extraordinária. Eu te abençoo debaixo dessa unção. Que Deus te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o teu rosto, te dê a paz e a graça em todos os teus caminhos. No nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus Cristo. Amamos, que presença. Glória a Jesus. Graças e louvor sejam dados a vós a todo mundo, Senhor. Nós vos louvamos e vos agradecemos, Senhor. Nós louvamos e vos agradecemos, Senhor. Sinto algo tão gostoso. Obrigado pelo vosso favor, Pai. Muito maravilhoso. Pela fé, Jesus, que tudo herdamos, Senhor. Pela fé, irmãos, tudo que Deus abençoe vocês, tá bom? Glórias e glórias sejam dadas. Essa semana teremos novos vídeos liberados, novas pregações no YouTube liberadas. Um momento que nós estamos começando a liberar tudo, materiais, divulgações, coisas para te edificar, te ajudar. Amém? Obrigado. Deus abençoe. Nesse ano também nós estaremos inaugurando o Instituto Escola de Fogo, inaugurando pela fé, porque nós temos recursos para isso. Deus falou, inaugura. Então Deus, eu creio que tu vai enviar recursos. Amém? Então nós estamos orando a Deus para que Deus envie patrocínio, envie pessoas, envie recursos, para que nesse ano o Instituto de Restauração se abra aqui no Rio de Janeiro e nós finalmente vamos liberar
todo esse ensinamento aí para o Brasil, começar a libertação, da restauração da nossa nação, no nosso povo, abençoa os ministérios, abençoa os filhos de Deus. E é para aqueles que crêem, amém? Você que crê, você que confia na nossa integridade, no nosso caráter, daquilo que nós estamos falando diante de Deus, da realidade que nós vivemos, amém? Ore pela minha vida essa semana, amém? Ore por mim, você que pode orar pela minha vida. Eu agradeço que Deus levante mais intercessores, porque só Ele sabe que eu tenho que viver dia e noite, não é fácil, amém? Mas eu tenho alegria, vocês viver sempre sorrindo assim, porque é do Espírito Santo, irmão. Se não fosse Deus, eu não suportaria humanamente o que eu vejo. Amém? Um dia vocês vão saber, um dia vocês vão saber e vou abrir para vocês a realidade do mundo espiritual. Amém? Amém? Depois você pode ir lá visitar o canal Robson Martins ou jogar Escola de Fogo, qualquer coisa lá você vai achar no YouTube, tá bom? Compartilha, ajude a gente também a propagar. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Obrigado por todo o carinho de vocês, tá bom? Todo o carinho. E, por favor, interceda pela minha vida essa semana. Eu preciso da intercessão de vocês, tá bom? Preciso muito de intercessores, de pessoas que realmente saibam e confiem nesse ministério, que nos ajude em intercessão. É o que eu mais peço às pessoas, oração, porque a responsabilidade que começou esse ano é muito grande e agora nós vamos ver muitas coisas fazer ao nosso favor, dos nossos irmãos, na nossa nação. Amém? E fico só uma palavrinha de sabedoria para você que eu tenho recebido do Senhor, ensino nossos filhos espirituais, eu falo para eles, Deus nos unge, não é porque nós somos bons ou super capacitados, né? Ou somos santos, ou o cara melhor do que o outro, não. Deus, Ele me ungiu por a misericórdia, a minha vida, a minha família, a sua vida, a nossa nação, para suprir o nosso povo no Brasil, para trazer suprimento celestial, para guardar essa geração. Deus está te levantando, a unção que está te dando, cuidado com a vaidade que está no teu coração, para que você não se perca e o diabo, os tronos, não te domine, porque o que eu mais vi foi tronos de engano, anjos disfarçados de luz. Tome cuidado com isso. Vou ensinar vocês as realidades, os confrontos, as coisas que eu vi no mundo espiritual. Isso não se brinca, a unção é séria, o ministério é sério. Deus nos unge com o propósito de abençoar vidas, para servir o povo. Os dons do Espírito Santo é para servir o nosso próximo. Se Deus me ungiu, Deus tem me dado tanta unção, tanta graça, não é porque eu sou muito bom, eu sou muito forte, irmão, eu me considero, eu não me escolheria, eu não teria força para isso, se não é misericórdia de Deus. Ele nos ungiu, tem me dado graça, eu não tenho como agradecer a Ele, mas eu sei que Ele deu isso para a vida de vocês, para aqueles que necessitam, para aqueles que crêem, aqueles que serão tocados por isso, restaurados por isso, porque Deus nos levanta por amor os perdidos e para trazer suprimento para a igreja, para trazer suprimento aos perdidos, para trazer restauração, libertação, seja o que for. Deus te levantou. Deus não te levanta por causa de você, Deus te levanta por causa do povo. Isso é importante você entender. E nós somos galardoados, abençoados e honrados diante de Jesus Cristo quando honramos a unção que Ele tem nos dado, honramos integridade e justiça e conservamos a unção e o ministério que Ele tem nos dado. E nós honramos a Deus, vivendo uma vida de justiça, integridade moral e clareza na presença dEle diante do povo dEle. Isso é muito importante. Precisamos que Deus levante líderes de caráter, líderes de justiça e integridade para a nossa nação. Amém? Que Deus te levante nessa unção, Deus te levante você também em um ministério que expresse santidade, justiça, caráter e traga verdadeiramente o reino de Deus para transformar vidas que necessitam de Deus. Um grande abraço para vocês, o seu amigo apóstolo Robson Martins, nossos irmãos aqui. Agradecemos a todos que estavam até agora conosco. Que Deus te abençoe. No nome de Jesus, receba fogo do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Graça e paz. Obrigado, Jesus. Obrigado. Glória a Jesus.